Fala, galera! Ó, Charla Podcast no ar. E pra falar de Mengão, meu parceiro, num dia muito especial, hein? Exatamente. Hoje é aniversário do Flamengo, 129 anos de história, de conquistas. Parabéns, Mengão. Obrigado por me fazer feliz. 41 anos. Eu dou sorte, hein, Beto? Vou pegar uns vídeos hoje, postei, né? É verdade. Flamengo, tudo mais. 2 Libertadores, 2 Copas do Brasil. Nesse meio tem brasileiros, 4 estaduais, 2 brasileiros. Recopa, Supercopa, por aí vai, cara. Sensação. O especial do Flamengo. Momento de... Os últimos 6 anos, momentos né? de conquista da história do clube, né? Exatamente. Então é o seguinte, ó, voadora no peito do like, porque hoje vamos debater o futuro do Flamengo, né, cara? Temos essa série de entrevistas com os candidatos à presidência do Flamengo. É muito legal para todo mundo conhecer as propostas, né? O que Exato. pensa cada um para esse futuro do Flamengo. Tem muita coisa em jogo, tem treinador já para decidir, né, daqui a pouco, com contrato em vigência até o final do ano, mas tem ídolo. Pelo amor de Deus, não tem que decidir treinador, não. Acho que a gente já tem treinador, né? Acho que a gente já tem. O cara soltou o freio da Ferrari. Pô. Esse é brabo. Seguinte, ó, like na live, vá mandando as perguntas, a gente vai filtrar, né? Nossa equipe aqui, mandar as melhores pra gente. Superchat é prioridade, beleza? Show de bola. Tamo junto, ó, ouça o Charla Podcast nas redes sociais, pelos rios, né? Assista os nossos rios, Instagram, TikTok, Twitter e Kawaii, @Charla Podcast em todas as redes sociais. E no Spotify, que é maneiro demais. Somos o podcast esportivo mais ouvido do Brasil, né, Beto? Exatamente. Eu descobri que o episódio do Lucha Rubro-Negro Já estourou. estourou Ah, normal, né? no Brasil. Foi uma Sensacional. resenha maravilhosa. Uma das lendas, né? Do futebol brasileiro. Regalar um bom vinho. Pô, bom vinho mesmo. Agradecer a galera da Decanta lá que caprichou, né? Show de bola, cara. Então um abraço pra galera que tá no Spotify, no Deezer, ouvindo a gente agora, Apple Music e YouTube Music, beleza? Se quiser me seguir também, @Cantarelli Bruno sou eu. @o Beto Júnior _. Tá aqui o Beto. Chega junto que a gente conversa, bate papo, É isso aí. dicas. Hoje com a gente um convidado que agora é candidato à presidência do Flamengo, mas que já esteve nesse canal outras 2 oportunidades, tava lembrando aqui. Como vice-geral e vice-jurídico da chapa do Landim, né? Sempre um papo muito legal, sempre atende a gente com o maior carinho, muito legal. E agora candidato à presidência do Flamengo, Rodrigo Duns de Abranches. Palmas pra ele. Lembrando... Doutor, muito bom te ter aqui de novo pra trocar essa ideia. Que você queria lembrar? Não, lembrando pra galera que tá acompanhando a gente que a gente vai fazer com o Rodrigo o mesmo tempo de papo que tivemos com os outros candidatos. Essa parada. O MGM, que é o Maurício Gomes de Matos, o BAP e até o Valim, que hoje não tá mais na corrida também. É isso. Doutor, muito legal receber você de novo. Sempre me atende com muito carinho. Muito legal. Seja bem-vindo ao Charla Podcast mais uma vez. E agora na condição de candidato à presidência do Flamengo. É isso. Não, sempre foi muito bom estar aqui com vocês, me diverti sempre muito. E hoje com um pouco mais de responsabilidade, que a gente vai falar sobre o futuro do Flamengo aí, é muito importante. Porque, óbvio, a gente já tinha conversado em outra oportunidade. Eu queria que você relembrasse a história que seu pai tem com o Flamengo. E eu acho que parte daí também o seu sonho, né, de representar a família, de representar o seu pai, mas óbvio também olhando para o que o Flamengo hoje, né, necessita. A pergunta que eu te faço é a seguinte: por que tomou essa decisão de ser o candidato à presidência do Flamengo? Eu acho que o fato do meu pai ter sido presidente do Flamengo, ele fundou a FAF junto com o Márcio Braga, né, Frente Ampla pelo Flamengo, foi muito legal e eles construíram uma coisa muito bacana. O Flamengo foi campeão de muita coisa e na gestão do meu pai, o Flamengo foi campeão do mundo. Só isso. Só isso. Mas eu acho que isso não tem a ver com o fato de eu estar sendo candidato a presidente do Flamengo. Isso tem a ver com o fato de eu ter vivido dentro do Flamengo, de eu ter crescido dentro do Flamengo. Eu sou candidato a presidente do Flamengo porque eu trabalhei muito com o presidente Landim ali, como vice-presidente geral dele, como vice-presidente jurídico, e fui me aproximando, fui entendendo muito bem o Flamengo. Eu já conheço o Flamengo há muito tempo, os conselhos do Flamengo, mas agora no executivo. Ele viu que era um cara que tinha um conhecimento vasto de Flamengo e que eu estava preparado para representar o grupo da situação. Então, assim, ele me indicou, os nossos amigos aceitaram a minha indicação e aí eu vim porque eu acho que eu realmente estou preparado, que eu conheço todos os assuntos que tem a ver com a gestão do clube. Desculpe. E aí eu aceitei o desafio. Mas eu não tenho esse sonho pessoal, é mais uma questão de grupo mesmo. Uma questão de vocês entenderem. E por que você acha que o Landim, para essa sucessão, vamos dizer assim, né, apostou em você? Ele
desde que a Chapa Azul, né, entrou no comando do Flamengo lá em 2013, você sempre tem opções, né? Pessoas importantes, pessoas que têm a relevância também nas carreiras fora do clube, né? Pessoas capazes. Isso eu acho que é muito legal a gente falar em relação ao futuro do Flamengo. Por que você acha que o presidente, você já perguntou isso pra ele, escolheu você pra dar sequência? Eu acho que é justamente porque eu me alinhei muito com o trabalho que está sendo feito pelos executivos do clube. A gente se dá muito bem, a gente tem um relacionamento bom. E eu conheço todas as pastas muito bem, todos os assuntos do clube. Eu já fui presidente do conselho. Na época da Chapa Azul, eu fui o presidente do conselho deliberativo 2 vezes. Depois a Chapa Azul meio que se desintegrou, se desfez e virou Chapa Roxa. E aí eu vim com a Chapa Roxa. E aí eu, assim, são 6 anos como presidente do conselho, praticamente 6 não, foram 4,5, eu acho. E depois 6 anos como vice-presidente geral e jurídico. Lado a lado com o Landim, sala com sala, discutindo todos os assuntos. Então, assim, eu conheço todos os contratos, Maracanã, a sociedade de propósito específico foi montada, o banco digital, a questão do marketing, toda a questão de marketing, eu estou por dentro de todos os contratos de jogadores, as negociações que são feitas, o novo estádio. Então, assim, eu tenho uma gama de informação grande e um relacionamento excelente com os profissionais que tocam o clube. Então, assim, eu sou a pessoa que foi indicada por ele para fazer a continuidade do trabalho, aprimorando sempre, né? Assim, melhoria contínua, mas eu sou a pessoa que ele vislumbrou que era o cara capaz de continuar o trabalho e defender o trabalho da gestão, que é muito importante que a gente continue com ele. Com certeza. Então, assim, até em cima disso que você falou, Rodrigo, de estar nos últimos anos e esse ano que a gente até no início falou aqui das conquistas, você está presente, né, nos 6 anos do Landim, esteve antes também. E deixa eu te perguntar para você que esteve na gestão como candidato para 2025, qual seria o principal ponto que você pudesse fazer uma análise e falar assim, esse ponto eu vou atacar? Você disse aí, tem coisas que a gente tem que melhorar. Qual seria o ponto que você, olha, eu entrando na presidência em 2025, esse ponto aqui eu vou dar uma atenção especial? Eu acho que a gente fez uma gestão muito boa e uma gestão com muitos títulos, né? Títulos do âmbito esportivo. A gente ganhou no futebol 2 Libertadores, que a gente só ganhou em 58 anos, a gente ganhou uma. Em 6 anos a gente ganhou 2 e disputou 3 finais. Então, assim, é uma mudança de patamar. 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil, 2 Supercopas, 1 Recopa, 4 campeonatos cariocas, foram 21 finais disputadas. Eu acho que seria injusto da minha parte apontar um defeito aqui ou acolá. Eu sou o Rodrigo, eu sou diferente do presidente Landim. É lógico que eu vou dar um DNA de Rodrigo, em algumas coisas eu vou fazer alguma coisa diferente do que ele faz. Mas eu não tenho, assim, um ponto para dizer que isso aqui tá super errado e eu vou mudar. Não, eu acho que, assim, no geral, eu vou dar o meu DNA, vou dar o meu toque, e acho que algumas coisas podem realmente mudar, mas, assim, na essência, é manter o trabalho que está sendo feito, manter a equipe de profissionais que está tocando o Flamengo. Ninguém faz nada sozinho. Não foi o Landim que fez sozinho o que ele fez, da mesma forma que não serei eu que vou fazer sozinho. Eu vou fazer com essa equipe. E a gente vai aprimorar junto. Como que a gente aprimora junto? É processo de melhoria contínua. É você se autoanalisar e ir procurando onde você pode achar coisas para fazer melhor. Essa sequência de trabalho, acho que até o Landim abordou, foi no Flow, né, que ele deu entrevista agora, ele abordou uma situação de ser uma eleição, e tem muita gente falando isso, é uma eleição fundamental para o futuro do Flamengo. Como é que você vê, assim, essa diferença entre ganhar a situação e ganhar a oposição nesse momento? Assim, às vezes as pessoas falam essas frases de efeito, né, que a eleição é fundamental. Acho que toda eleição do Flamengo é fundamental. Toda, né? Porque um presidente mal intencionado, um presidente errado, um presidente que não esteja preparado, ele pode arrebentar com o Flamengo. Então, toda eleição do Flamengo é importante. Você perguntou isso, Ceará? Você quer outra coisa que você perguntou? Não foi sobre isso, porque o Landim fala sobre da situação da oposição. Bom, eu acho o seguinte, a oposição vem com um discurso de ruptura, que quer mudar tudo, que está tudo errado, né? Eu olhando esse livro completo, esse livro não pode estar errado, assim, foram muitas conquistas. Então, assim, a minha preocupação com a oposição é com esse discurso de ruptura, de querer trocar todo mundo, sabe? A gente construiu uma memória de conhecimento, as pessoas que estão lá montaram um Flamengo vencedor. E eu acho que é um erro
você vir com essa ruptura de querer trocar todo mundo, sabe? Então, assim, me preocupa a oposição, esse discurso da oposição de querer botar defeito em tudo. A gente, por exemplo, a gente implantou no Flamengo o SAP, né, que é um sistema de gestão informatizada do clube. A gente trouxe o negócio de bens e serviços, né, a central de bens e serviços, onde tudo é licitado no Flamengo. Isso não tinha. A gente trouxe a Ernst Young para auditar o Flamengo, né? Uma Big Four, o primeiro clube da América Latina a ser auditado por uma Big Four, porque eles não queriam trabalhar com o clube, porque era muito desorganizado. As contas do Flamengo não tem uma nota explicativa dizendo que tem alguma coisa mais ou menos, é tudo perfeito, tudo bonito. Então a gente trouxe técnica. Agora, essa semana, eu idealizei e lancei, junto com o presidente Landim, mas foi ideia minha, o programa de integridade e compliance do Flamengo. Ou seja, mais uma vez o Flamengo na vanguarda de coisas que são importantes. Hoje o mercado exige que as empresas tenham um programa de integridade. E isso foi lançado, é um ato de avanço para o Flamengo. Então, assim, a gente fez tanta coisa boa, a gente profissionalizou tanto o clube, que me preocupa esse discurso que eu acho que, na verdade, é uma narrativa criada pela oposição para tentar botar defeito numa coisa que eles deviam ter a hombridade de reconhecer quanta coisa boa que a gente fez. É uma gestão, de fato, muito vencedora, né? Não, sim, a gente tá falando de 6 anos ali e o Dutti foi muito feliz quando ele lembra, por exemplo, da Libertadores. 58 anos a gente ganhou uma, em 6 chegou em 3 finais, assim. Mas até em cima do futebol, eu vou insistir nisso. Eu compreendo que você não tenha um ponto pra você falar isso eu vou fazer diferente, mas vamos pegar o futebol. E é uma situação que acho que é muito confortável pra você, porque até o próprio... Fim de ciclo, né? Fim de ciclo. O próprio Marcos Braz já disse que... Não é uma questão que o Dunche não quer o Marcos Braz. O Marcos Braz disse que ele tinha um compromisso com o Landim e fechou ali. O futebol, mesmo campeoníssimo dessa forma, nos 2 últimos anos, apanhou bastante em alguns pontos. Aquele lance lá da saída do Dorival e o Landim já explicou aqui também, a troca de treinador, acabou o planejamento para o Mundial, enfim. E acabou se levantando muito uma voz de cá, o que deu certo no início da gestão do Landim, que era o Marcos Braz com o Spindle, de repente passou do ponto e tal. Já que o Marcos já disse que não continua, qual é o seu pensamento pro futebol? De novo, a escolha de um VP importante, robusto, para continuar o VP comandando a pasta, ou uma mudança de padrão com um executivo de renome ali diante da pasta? Não, eu já tenho falado, já anunciei que eu vou botar um diretor técnico de futebol ligado mais ao campo, uma pessoa que tenha uma reconhecida liderança no futebol brasileiro, uma pessoa que tenha que seja reconhecido, que seja bom de vestiário. Então, assim, eu quero uma pessoa assim. Acho que essa história do Marco Braz prestou um relevante serviço ao Flamengo. Só que tem ciclos na vida, e esse ciclo dele, ele mesmo já reconheceu que passou. Então a gente precisa ir para um novo ciclo, e aí eu vou botar esse profissional lá para estar mais próximo e fazer uma interlocução entre a diretoria e o campo. Porque hoje a gente enxerga, ou eu pelo menos enxergo... É um diretor técnico. Sim, eu enxergo que existe uma dificuldade da diretoria de ter um relacionamento mais próximo, um canal melhor com o campo, né? Porque assim, o treinador, ele não pode ter um dirigente querendo se meter no dia a dia do futebol. Isso não é... Pela própria lei dos treinadores, eles têm autonomia para gerenciar o time. Se você chega lá, mas você tendo um cara que tenha uma vida no futebol, que tenha crescido dentro do futebol, eu acho que ele tem facilidade para se relacionar e para conversar com um treinador, alguma coisa. Então, assim, acho que é importante esse olhar de alguém que seja uma ligação com a diretoria, mas que seja do futebol. Então, assim, eu vejo assim, eu vou fazer isso aí. Uma figura de representatividade, né? Isso, eu vou anunciar logo depois da eleição. E você já tem esse nome? Já tem. E você mantém o Spindle como executivo? Eu entendo que o Spindle tem muito valor, porque aquilo que eu tô te falando, ruptura pro nosso clube é muito ruim. Foram 6 anos, mas foram 13 títulos, 21 finais. Além disso, estou falando de futebol, né? Sim. Fora o esporte olímpico, fora a própria gestão, fora os ganhos financeiros do Flamengo. E eu acho que, assim, é importante a gente manter o Bruno. Ele é um cara jovem, um cara que conhece tudo que ele está fazendo, um cara preparadíssimo,
considerado no mercado. Onde ele foi muito bem avaliado. E acho que é importante a presença dele ali para fazer o cuidado como executivo. E um cara ligado ao futebol, um cara de futebol, que não é o perfil do Bruno. O Bruno é mais um executivo. Sim. Então, assim, acho que essa convivência vai ser profícua pro Flamengo. Mas um perfil só para entender, né? Óbvio que você não vai revelar o nome aqui, mas se quiser revelar também seria sensacional. Mas seria ou um ex-treinador ou um ex-jogador essa figura, ou seria mais num viés de, sei lá, vou dar um exemplo aqui, um Rodrigo Caetano, um Alexandre Matos, um cara com esse perfil de negócio do futebol. Seria mais alguém de campo, quando você diz é um ex-jogador ou um ex-treinador, é por aí. É mais por aí, porque essas pessoas que você está falando é um perfil mais próximo do Bruno Spindel. Exato. Bruno Spindel é o essa função. executivo. Então, Acho que ficar bem claro, o diretor executivo, Bruno Spindel, diretor técnico, essa figura que a Jabó vai escolher, né? Eu prefiro assim, e acho que assim, essa pessoa, esse perfil que você falou, é muito próximo do Bruno Spindel. Aí vai ter conflito. Temos que ser, entendeu? Uma coisa que a gente desenhou, um organograma que, entendeu? Tenha espaço para os dois funcionarem. E aí você vai ter que ter um vice de pasta, porque é do estatuto, né? Mas aí a tua ideia é que esse vice estatutário não seja uma figura que represente o futebol como era agora com o Marcos, né? Ele vai ficar mais por trás. Esteja no dia a dia. Ele vai estar ali é exatamente isso. Assim, é uma pessoa que tem alguma vivência de Flamengo e que tem uma vivência de futebol, mas que seja uma coisa que deixe o profissional trabalhar, que deixe lá o profissional, que as coletivas são os profissionais, o dia a dia são os profissionais. É mais uma coordenação mais distante. Em termos de treinador, o Felipe tem contrato até o final de 25, né? E contrato feito pela atual gestão, óbvio, acho que não há o que mudar. Como é que você avalia o trabalho do treinador hoje do Flamengo? Eu acho excelente, né? Eu acho que o Felipe é um ex-jogador de futebol que jogou, acho que 13 anos, se eu não me engano, na Europa. Treinou com os melhores treinadores da Europa, então ele tem uma bagagem enorme que ele já veio se preparando como jogador para ser treinador. Ao longo desses anos ele também fez cursos e tal, e aí ele já se mostrava um cara diferenciado. Ele é um cara diferenciado, né? Assim, acho que ele tem também uma ligação grande com o Flamengo, um respeito grande pelo Flamengo, um respeito da torcida também com ele. Era assim, alguma coisa que todo mundo almejava. A gente sentia um desejo da torcida de que ele pudesse ser o treinador do Flamengo. E acho que ele foi ótimo que ele possa ter ensaiado esses primeiros passos como treinador na categoria de base, porque preparou ele para cometer alguns erros que ele já não comete mais. E o Flamengo foi campeão do mundo e o Carpegiani era jogador e virou treinador com meu pai e foi campeão do mundo. Eu acho que a gente não pode ter a ilusão de que esses jogadores que jogaram a vida inteira, que eles não tenham... Muitos jogadores viraram treinadores sem fazer curso, então, assim, e sem sequer passar pela categoria de base. Então, assim, eu acho que o Felipe é muito bom, é muito preparado, é um cara diferenciado, tem um QI provavelmente altíssimo. Sim. E eu enxergo que ele está indo muito bem no futebol do Flamengo, porque ele lê muito bem o jogo. O Felipe pode ser aquele nome, porque eu lembro que o presidente Landim, em algum momento, ele disse que ele tinha uma vontade de escolher um técnico e não precisar mexer, que esse técnico fosse a gestão toda, né? Mas a gente sabe que não é uma coisa que dá pra controlar muito, né? Depende, principalmente dos resultados, principalmente, né? Você acha que o Felipe, ele é um nome que, pelo que ele já mostrou nesse pouco tempo, mas ele pode ser esse nome que, de repente, na sua gestão, você tem a condição de ter um cara que você vai passar pela sua gestão com um treinador que dando respaldo, lógico, mas seria um nome perfeito para realizar esse desejo? É o meu sonho, acho que é o meu maior sonho. Talvez seja o meu maior sonho. Por quê? Porque a torcida do Flamengo, mais do que as outras torcidas, ela é muito exigente, né? E ela não aceita determinados padrões de jogo mais recuado. E os treinadores têm sido trocados, assim, muitas vezes também porque o clima no Flamengo começa a ficar muito ruim, não só com a torcida, com o jogador, com todo mundo. E o treinador acaba não tendo mais clima para ser. Então, assim, o Felipe, eu acho que ele tem o apoio da torcida, tem o apoio dos jogadores, ele tem o padrão de jogo que tem tudo a ver com o Flamengo.
E assim, eu enxergo ele como um cara perfeito para ficar muitos anos. É lógico que a gente precisa estar sempre tendo um percentual de êxito bom para que isso possa acontecer, porque a nossa torcida e o Flamengo é o maior clube do mundo, no meu ver, a maior torcida do mundo, e realmente há muita pressão. A pressão aqui é muitas vezes maior do que nos outros clubes. Com certeza, né? E aí, enfim, e esse início de trabalho do Felipe é um negócio sensacional, de fato, né? Que traz volta esse DNA e tudo mais. E agora... 10 meses ele tem 3 títulos, um em cada categoria, né? 10 vezes 3 campeão do títulos. mundo. 17, 20 e profissional. E campeão do mundo no 20, né? Cara, é espetacular, É uma de fato. trajetória E diferente. é uma história até que se mistura com a nossa aqui, né? Porque sai daqui a declaração do Barroca que ele jogando ganhou um jogo de um treinador, né? Aqui, assim, no lateral, assim. E depois ele veio até aqui também, foi espetacular ter ele aqui. O Felipe é diferenciado. É muito. Agora, ele tem um desafio, eu acho que você também, que o Flamengo vai precisar montar um elenco, né? A gente já tá, por exemplo, uma lacuna aqui na minha cabeça já vem, é a posição de centroavante. Porque se o Pedro deve voltar mais pro meio do ano, o brasileiro é adiantado para março, né? Saiu uma informação hoje que o Pedro pode antecipar. Antecipar a volta, tá muito né? bem, né? Eu acho que ele vai antecipar. Mas tudo bem, segue na pergunta que eu acho que tem a ver. A montagem do elenco, contratação de um novo centroavante, né? Porque tudo indica que o Gabriel falou, daqui a pouco a gente vai falar dele também. Mas o Flamengo vai ter que contratar, de fato, um centroavante para jogar, para ser importante. E outras posições também, tem Mundial ano que vem, tem, enfim, uma temporada gigante. O Felipe é parte preponderante nesse processo de uma montagem de um elenco para o ano que vem. A comissão técnica é fundamental, Então, e o scout do clube, né? E é a primeira vez que ele vai fazer isso, né? Sim, mas ele entende, ele é bom nisso. De fato, assim, com essa notícia que saiu aí do Gabriel, a gente vai ter que ter um centroavante. A gente tem o Bruno Henrique muito bem, jogando ali muito bem. Você vê que ele pode fazer essa função, isso que eu quero dizer. Você vê que o Cristiano Ronaldo, ele jogava pela ponta e depois que ele ficou mais velho, ele foi jogar ali. Centralizou e meteu o gol pra cacete. Acho que o Bruno tem esse perfil também. Mas, de fato, é uma posição que a gente pode ter que investir, sim. Com certeza. Deve. Né? O Flamengo investe no padrão que tem feito e, lógico, a gente viu a janela... A segunda janela foi uma janela pesada, né? Foi, o Caraz, Plata, né? Foi o jogador que fez o gol do título. Exatamente, foi uma janela que foi, assim, preponderante, assim, primordial pro Flamengo conquistar, porque perdeu uma série de jogadores e ainda conseguiu colocar em campo um time com jogadores decisivos. Então, a janela do Flamengo, o Flamengo tem feito janelas robustas, né? Mas a janela de janeiro, e até, principalmente de janeiro, pode ter algum diferencial pelo Mundial, assim? Eu até acho, quando o Catarina perguntou, que a remontagem não é nem tão grande, que tem uns 5, 6 jogadores que vão voltar ainda, né? Então, você tem o Vinha, então são 3 laterais de esquerda. O jogo contra o Atlético Mineiro agora era o time reserva do Flamengo, se for pensar quase, né? E olha os nomes que tinha ali, né? A gente pode esperar uma janela com uma característica diferente pelo Mundial, com alguma visão, assim, alguns nomes pensados, assim, por questão de enfrentar esse Mundial, primeira vez, Super Mundial da FIFA? Amigo, eu cresci no Flamengo, eu cresci no meio do futebol ali e tal, mas essa gestão, por exemplo, eu evitei me meter no futebol porque eu sou vice-presidente jurídico, né? E eu acho que eu fiz a coisa certa, porque, assim, o vice-presidente jurídico fica sabendo de tudo antes de todo mundo, porque tem que fazer os contratos, acaba sabendo de tudo. Valores, tudo, né? Eu acho que, assim, a gente tendo uma comissão técnica, um scout, eu não vou querer, na janela de janeiro, me meter. Eu vou, logicamente, que a gente dá a última assinatura do presidente, mas eu acho que se a gente tendo esses profissionais qualificados, eles têm que dizer. Eu olho para o elenco do Flamengo como torcedor, como dirigente, eu acho o elenco maravilhoso, e é um elenco que você mesmo disse que já tem algumas peças que estão voltando, né? Você tem 5, 6 jogadores lesionados pro ano que vem, né? Você perdeu Cebolinha, Pedro, Luiz Araújo, o De La Cruz está machucado, Vinha. Arrascaeta operou agora. Arrascaeta operou, então assim... Mas eu acho que o elenco do Flamengo é muito bom e agora tem um tamanho maior do que outros clubes têm, né? Então assim, você tem 3 laterais ano que vem, 3 grandes laterais, né? Então, assim, a gente tem que ver. Mas eu acho que, assim, principalmente, eu acho que a gente tem que estar atento para oportunidades, né? Se pintar uma oportunidade boa para o Flamengo, eu acho que a gente tem que estar atento. Mas eu não vou procurar
não me meter diretamente nisso, porque eu acho que é isso que eu tô falando, é assim, a gente botar o diretor, botar o treinador, o scout, comissão técnica e deixar o pessoal ver o que a gente precisa. Mas assim, a rigor, como quem tá olhando daqui de fora, eu acho que que é um de fora meio de dentro, né? Mas eu vejo que o time é muito bom, cara. O time é muito bom, dá pra brigar nesse Mundial. Então, isso que eu quero saber. Lógico que a gente fala aqui, né? Pô, é um Mundial que nunca mais ninguém no Brasil vai vencer, porque agora tem 3 europeus. Real Madrid, Manchester City, por aí vai. Mas, assim, vocês imaginando assim, o Flamengo entrando numa competição dessa, assim, vamos entrar pra disputar aqui, vamos tentar passar de fase, vamos entrar pra ganhar. Existe isso, vamos entrar pra ganhar isso aí, vamos ver. Agora que o seu pai foi campeão do mundo, né? Então, você tem essa oportunidade de jogar o primeiro Mundial da FIFA, né? Não, pô, imagina, aqui só entra pra ganhar. O Flamengo só entra pra ganhar. Lá no Flamengo a gente, até porrinha é pra ganhar. Se a gente entrar em qualquer esporte, a nossa ordem interna é assim, vamos jogar vôlei, é pra ganhar. Vamos jogar basquete, é pra ganhar. Se o Flamengo abre mais um esporte, então é pra ganhar. Não tem como ser pra fazer mais ou menos, entendeu? Então assim, pro Mundial nós vamos pra ganhar. O nosso elenco é muito bom, o nosso treinador é muito bom. Lógico que a gente vai ter que, né, pode ter que fazer um investimento, né, parece que é provável, para um centroavante, para um atacante, mas assim, a rigor eu acho que o nosso elenco tá ali para brigar, cara. Eu acho assim, um dos maiores, para mim é o melhor elenco do Brasil. Eu concordo. Sim. E falando sobre, você vai entrar dias do final do contrato do Gabriel, né? Isso. Ele é a última rodada do Brasileiro, eleição do Flamengo, enfim, você acaba vencendo, com o 31, né? Você, se vencer, você entra e tá a dias ali no final do contrato. Há uma chance de... Até porque você tem, como vice-jurídico, os contratos na mão e tudo mais, enfim. Alguma chance de reversão dessa situação? Impossível. Enfim, o contrato que foi oferecido pelo Landim é também o seu contrato que você acha justo que foi oferecido? O que você vê sobre a situação do Gabriel? Assim? Não, eu pensava que se não tivesse resolvido essa questão até o dia 9, 10, né, que eu teria que resolver essa questão. Mas eu vi ontem o presidente dizendo o seguinte, que a proposta dele está de pé, ele estaria pagando ao Gabriel o valor exatamente que o Gabriel pediu, mas não o prazo que o Gabriel pediu. E eu vi a entrevista, eu achei razoável, dizendo que ele não desempenhou razoável para boa a entrevista, porque eu achei correto o que ele disse. Assim, o Gabriel não performou muito bem esses últimos 2 anos. E fazer um contrato longo seria para o Landim alguma coisa que ele achava que seria, do ponto de vista de gestão, não seria, vamos dizer assim, merecido. E que o correto seria assim, o Gabriel, se ele se julgasse e se ele quisesse ficar no Flamengo, que ele ficasse esse ano e aí conquistasse mais 2, 3 anos e tal. Eu achei razoável. Agora, ele deu uma notícia dizendo que ia sair do Flamengo, que não ficaria no Flamengo. Então, assim... Foi a frase. Eu prefiro deixar para conversar com ele no dia 10. Por quê? Porque eu acho que... Você pretende conversar com ele? Claro, pô, eu não tenho nada contra ele, muito pelo contrário, eu sou fã dele, sou o nosso ídolo. Agora ele fez esses 2 gols, tava lá eu e meu filho, porra, direto fazendo assim, não tem nada a ver. Mas eu acho assim, eu tenho um presidente hoje em dia que é o Rodolfo Landim, e tem a direção de futebol e está tomando essas decisões, fez essa proposta. Assim, da mesma forma que eu não falei para você que eu não vou anunciar diretor técnico, eu também não tenho que me meter nesse assunto, porque é puramente eleitoral. Seria puramente eleitoral anunciar um cara agora, me meter no assunto do Gabigol agora. Eu acho que assim, tem momento para tudo. Então, assim, o presidente já falou ontem, já explicou lá no podcast que ele foi, que é o Flow, acho. Isso. E tá bem explicado. E assim, dia 10, se o Gabigol tiver ainda aberto a conversar e tal, eu posso conversar com ele, vai ser um prazer. E conversando com ele, você falou que já achou justa essa proposta. Mas você pode mudar para uma outra proposta ou não tem essa possibilidade? Assim, a proposta está na mesa. Vamos ver se ele não, se até lá ele não aceita, se ele essa não muda, aí. Né? Vamos ver. Aproveitar então, até como jornalisticamente, que hoje o jornal O Tempo, lá de Minas, informou que o Gabigol poderia dar um passo atrás e renovar com o Flamengo, aproveitando que você é vice-geral e vice-jurídico, né? Só para você confirmar aqui, porque a gente está com você aqui, e que o Flamengo teria
cedia de botar um aditivo de renovação automática de 2 anos, caso atingisse metas. Como você é o vice jurídico, só pode te perguntar, procede, existe alguma situação, ouviu falar sobre isso? Como eu te disse antes, o vice jurídico fica sabendo sempre antes da consumação do fato, porque tem que fazer o contrato. Para mim não chegou nada, mas eu também te disse o seguinte, eu evito, porque assim, como eu sou vice-presidente geral e jurídico, eu evito não ficar me metendo no futebol o tempo inteiro, porque assim, alguém tem que cuidar do resto do clube, entendeu? E tem muita coisa para fazer, tem o jurídico todo, não sei o quê. Então eu evito não ficar cornetando lá, porque eu acho errado, entendeu? Então assim, esse é o meu perfil, eu vou continuar assim. Eu não sei desse jornal, não conheço, mas acho difícil que um jornal de Minas seja melhor informado que os jornais do Rio de Janeiro. Tá explicado. Sim. Cara, eu tô na dúvida quem vai ser, mas enfim, depois eu pergunto fora. Tem uns 3 anos na cabeça. Então, sem dúvidas. A galera também tá mandando aqui direto no chat. Voadora no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece a entrevista com o candidato à presidência do Flamengo, Rodrigo Dulce de Abranches. Agora, Rodrigo, uma coisa que a galera tem dúvida também, que o Landinho outro dia falou em outro podcast também, que foi no Bem, se eu não me engano, é sobre a participação dele na sua gestão. O que você pode dizer? O presidente é você, né? Você eleito e tudo mais. Se você for eleito, vai ser o presidente do Flamengo. O que você espera do Landim na sua gestão? Até porque tem uma situação de confiança, dele ter também escolhido te apoiar, né? Enfim. Sim. Como é que vai ser a atuação dele na sua Ele gestão? vai ser o CEO, de fato? Isso, vai ser o CEO. Então, a gente tocou vários projetos muito estruturantes do Flamengo, são importantes para o Flamengo, e tem o dia a dia do Flamengo. Eu acho que, assim, o Landim, ele é um cara de gestão. Ele é um cara que o grande prazer que eu vejo que ele tem é fazer as coisas funcionarem do ponto de vista de gestão. E eu acho que eu tenho um bom perfil de gestão, conheço o Flamengo melhor do que ninguém, modéstia à parte, difícil alguém... Eu sou grande benemérito do clube, desde garoto ali nos conselhos, vim crescendo nos conselhos e tal, virei presidente do Conselho Deliberativo e esses 6 anos na gestão mesmo braba. Eu acho que os melhores gestores que eu vejo, e muitos deles são advogados, é reconhecer nas pessoas o melhor talento delas. E eu reconheço que o talento do Landim é gestão. O melhor lugar para ele estar é na gestão e tocar projetos. Então, assim, eu vou contar muito com ele para tocar o projeto do estádio. É um cara que tocou grandes projetos na Petrobras, é um cara que tocou grandes projetos para o Ike Batista, junto com o Ike Batista, fez aquilo lá dar certo, depois que ele saiu, o negócio afundou. Então, assim, o compromisso meu com ele e dele comigo é que a gente continue junto, como a gente é hoje. Nossa sala é uma do lado da outra e tem uma porta aqui, né? Então a gente está sempre junto discutindo tudo. A gente vai estar sempre junto discutindo tudo de novo, com a diferença de que eu vou ter a palavra final. Inverteu, né? Inverteu. Mas assim, ele é um cara que conhece bem a hierarquia, trabalhou com vários presidentes de companhia, com o Ike Batista, com os presidentes da Petrobras, e ele entende muito bem essa questão de hierarquia. Então, assim, vai funcionar perfeitamente, não só pela nossa amizade, mas pelo nosso entrosamento e pelo nosso amor pelo Flamengo, entendeu? Somos 2 apaixonados, enlouquecidos, que trabalhamos 6 anos e que fizemos o Flamengo dar muito certo, né? E a gente pode fazer isso, continuar fazendo isso, dar certo para os próximos anos. Então, assim, é assim que eu enxergo ele, projetos estruturantes e gestão. As coisas ali, assim, a palavra final sendo minha, mas ele vai trazer coisa boa, entendeu? Para o Flamengo e aí para a gestão. Então, assim, pra quem ataca essa escolha, falar, o Rodrigo vai ser a rainha da Inglaterra, você responde o quê? Eu respondo isso. Eu acho assim, a gente tem uma parceria hoje muito boa. Ele entende o que é hierarquia, né? Vai ter o meu DNA, mas ele é um cara de gestão e eu acho que, assim, modéstia à parte, eu escolhi o cara melhor. Então, assim, eu já comecei bem como candidato, indicando o melhor cara para ser o gestor do clube. Porque, assim, eu seria um péssimo gestor se eu deixasse ele ir para o Conselho Deliberativo. Porque no Conselho Deliberativo, que é um órgão muito afastado da gestão do clube, que não tem nada de gestão, ele ia lá uma vez de 15 em 15 dias e fazia aquilo funcionar, mas ele não daria para o Flamengo tudo que ele pode dar. Então, assim, para mim foi ótimo que ele tenha aceitado a questão de gestão. Esse negócio de rainha da Inglaterra é coisa de oposição. Eu não estou preocupado com isso, entendeu? Eu estou preocupado com o Flamengo. Agora, só para explicar para o torcedor, o que o CEO faz, assim, na prática? Você falou, é gestão do clube, mas
são muitas atribuições, né? A gestão, enfim, ligada a futebol, mas em uma série de outras funções também. Se falou, por exemplo, do projeto do estádio, né? Bom, o Flamengo está muito azeitado, né? Assim, a gente tem vários profissionais, vários diretores e gerentes que fazem o Flamengo funcionar e ele está muito azeitado. Então, assim, eu acho que no dia a dia, assim, ele vai ter trabalho, eu vou ter trabalho, mas a coisa está mais redonda. Então, a gente tem o cara do financeiro, que é bom, o cara do marketing, o diretor, né? O diretor jurídico. As coisas já vêm redondas, tá? E a gente faz acontecer. Então, vem os contratos, vem as discussões, vem os debates, vem os projetos, e isso vem mais redondo. Eu enxergo muito importante o Landim nessa questão do estádio, porque o estádio, meu amigo, é o seguinte, é um projeto enorme, caríssimo, você sabe como começa, e se você não tiver um cara da tua extrema confiança, que seja muito técnico e preparado e que tenha experiência em fazer um estádio, você não sabe como termina. Então, assim, você fala que vai custar 1,5 bi e daqui a pouco está custando 3. E isso não vai acontecer, porque a gente vai ter um orçamento do estádio para o estádio, com as receitas do estádio para o estádio, e não vamos usar o dinheiro do clube. Então, assim... Esse é o cuidado, né? Total. De você ter porque a galera... não, vai ter um estádio, vai ter um estádio. Cara, construir um estádio, o Beto sempre fala aqui sobre o São Paulo construindo o Morumbi, né? Que São Paulo construiu o Morumbi e o futebol ficou sem vencer. No período ficou em branco, né? Por conta da questão financeira mesmo, né? De Todos os investimento. recursos iam pro estádio. Os recursos para o estádio. E você está falando... Os recursos para o estádio são do estádio e o futebol em nada vai sofrer durante sua gestão Nada. com isso. Nada, porque eu quero ser campeão do mundo, quero ser campeão de tudo. Eu não vou botar em risco o desempenho esportivo do clube. Agora, a época que o São Paulo construiu o estádio dele, deve ter sido 1970, 80, porque eu fui a jogo lá em 1980, então certamente é um estádio... Eram outros tempos. Hoje em dia você tem forma de captar recursos para fazer um estádio sem você comprometer o teu orçamento, né? O Flamengo é muito grande, o Flamengo é a maior torcida do Brasil, 25% praticamente da torcida do Brasil, 1/4 da torcida do Brasil é rubro-negra e quer esse estádio, e é louca para ter esse estádio. Então, assim, isso vai gerar receita de marketing, vai gerar receita de cadeira cativa, de milhões de receitas que, assim, camarote, name rights, sector rights, várias receitas, entendeu? Iniciativas com os torcedores, várias receitas que vão servir pra gente fazer o estádio. Show então, assim, não, né? Show não. Não, é? Só Não, futebol. Só futebol. Pode ter show como é hoje em dia no Maracanã, no final do ano. Porque senão estoura grama, estoura tudo. Não é a gente quer fazer grama natural, não quer fazer sintética. E o estádio se mantém sem shows, assim, porque a gente vê outros clubes fazendo show e tal, e parando, enfim. Mas não é o Flamengo, né? Então... O Flamengo tem a maior torcida e o Flamengo tem a maior média de público do futebol brasileiro. Eu acho assim, só pra... que o Cantarelli citou, né? Eu acho que a diferença, principalmente pro Palmeiras, que é o que a gente vê mais, é que o Palmeiras, ele é sócio da W Torre, né? Ele cedeu o terreno do Parque Antártico, a W Torre entrou com tudo. E aí, pra W Torre, pra ser vantajoso pra eles, eu quero, acho que são por 25 anos, eles têm a prioridade. Lá no Allianz é prioridade o show. Sim. E aí eles pagam o aluguel do campo que o Palmeiras vai jogar. Tanto que, porque levantou uma arena daquela numa região muito nobre, né? Perdiz ali. Tanto que essa semana a Portuguesa está sendo vendida porque o grupo de investidores quer rivalizar com o Allianz. Sim. Porque o Canindé fica numa região também central, perto da rodoviária, do Tietê. E eles querem levantar porque eles não... Itaquera dificilmente vende show pra Itaquera. Então fica tudo no Allianz. E aí, assim, a galera que trabalha com show fica com o olho aqui, né? Mas esse modelo... diferente do Flamengo. Não é o modelo que a gente quer fazer. Porque a gente entende que o Flamengo não vai ter sócio no estádio. O Flamengo vai ser o dono dele. O nosso modelo é da gente ter um estádio próprio, trazendo grandes empresas para financiar isso através de patrocínio, principalmente. Name rights, com certeza, rights, né? Principalmente. Consegue dizer pro torcedor uma base de prazo, assim, aquele prazo que foi feito na época quando vocês fizeram a coletiva lá na Gávea, 2029, princípio? A gente tem mais prazo do que isso, mas assim, o nosso desejo é que seja no aniversário do Flamengo em 2029, 15 de novembro de 2029. O dia de hoje, mas daqui a 5 anos. Caramba, imagina. Hein? Imagina?
Caraca. Lembra da gente, hein? Claro, pô. Camarote VIP. É aqui perto. É aqui perto, o gasômetro. Caramba. O torcedor fica sonhando com isso. É muito dito isso, né? Pô, quando ele vai ser? Vai demorar. Então, assim, vocês trabalham com essa ideia. Eu acho que obra é uma coisa que... tá tendo conversa com vários interessados em patrocinar esse estádio. E, assim, o que eu acho, assim, que as pessoas falam, as pessoas vendem um medo, né? Ah, não vai dar certo. Só que, assim, vários clubes do Brasil já fizeram estádio sem comprometer a sua vida financeira. E o Flamengo, não. Mas o Flamengo é o maior deles. É o maior clube do Brasil e do mundo em termos de torcida. E eu acredito no Flamengo. Essas pessoas que têm medo não acreditam. Só que é o seguinte, eu estou apresentando um orçamento lá no clube. Eu apresento um orçamento separado. O orçamento do clube e o orçamento do estádio. Eu não vou usar o orçamento do clube. Não tem a menor chance. Não tem a menor chance. Eu prefiro até atrasar, se fosse o caso, a obra do que meter a mão no dinheiro do clube. Porque, assim, aqui, meu amigo, é esporte, é social, é esporte... como é que se diz? Esporte olímpico, né? Então, assim, não tem a menor chance de misturar as estações. A gente vai fazer. Só que a diferença é, eu acredito no Flamengo e os outros tentam derrubar o Flamengo. Qual é a sua visão sobre SAF em relação a isso? Ou em relação ao estádio como alternativa, ou o SAF como está sendo trabalhado no Brasil como alternativa de aumento de budget, enfim? Eu acho que a SAF, ela foi feita aqui, principalmente aqui no Brasil, eu não sei, fora eu não me debrucei sobre isso, para clubes que estão em dificuldade financeira, né? Você vê que quem fez tá muito mal das pernas. Entregou o comando, né? E o Flamengo não, o Flamengo tá bem, o Flamengo tá muito bem, tá muito sadio financeiramente. Então, assim, sou totalmente contra, sempre fui contra vender a marca do Flamengo, sempre fui. A minha história no Flamengo, as pessoas que me conhecem sabem disso. Então, assim, eu sempre fui contra e agora ainda tem uma vantagem a mais para eu ser contra. O próprio Conselho Deliberativo deu uma decisão dizendo que para você fazer uma SAF no Flamengo, você precisa de um quórum altíssimo, não só de percentual de pessoas votando, que eu acho que é 75%, me deu um pouco de branco agora, como de presença de pessoas. Precisa mais de 3 mil pessoas para abrir uma sessão para fazer uma SAF no Flamengo. E não vai nunca ter 3 mil pessoas no Flamengo, porque para votar o estádio, por exemplo, teve 790, sei lá, pessoas, 800, assim. Então, assim, a presença do Flamengo, quando é muita gente, é 800, 900, não passa disso. Então, não vai ter nunca 3 mil. Então, assim, esse assunto está praticamente abolido da nossa discussão lá. E eu acho que, assim, esse assunto só voltaria no Flamengo se o Flamengo tivesse um revés futuro financeiro, tivesse com a dificuldade que o Corinthians está hoje em dia, que eu acho que eu não consigo enxergar essa chance para o Flamengo. O aumento de régua dos adversários seria um motivo? Por exemplo, que você não sendo SAF, o Flamengo tem um baita do potencial. Hoje está na casa do 1,5 bi, pode chegar a 2 bi e tudo mais. Mas se vocês percebessem que, tem fulano, ciclano, beltrano que tá um bilionário lá e a gente não tem regulamentação aqui ainda, né, que chama de teto e tudo mais, isso seria um motivador de, estamos ficando atrás financeiramente. Eu não acredito que isso que você está falando vai acontecer, um descasamento entre o Flamengo e outros clubes. Por quê? Porque o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, e o Flamengo, então, tem um impulsionamento das suas finanças feito por essa torcida. O Flamengo é grande por causa da sua torcida. Se não fosse ela, e os outros não têm essa torcida. Então, assim, eu não consigo enxergar a possibilidade de alguém vir aqui enterrar dinheiro no clube. A gente está vendo agora aí o Botafogo gastar um dinheiro onde ele não arrecada, mas, assim, não é do ponto de vista financeiro, inteligente, você jogar dinheiro numa empresa que não te retorna esse dinheiro de nenhuma forma. Então, eu não consigo acreditar que isso vai acontecer. Eu acho que o Flamengo vai ser sempre maior do que os outros pela torcida que tem. E, sim, eu não consigo imaginar que alguém vai ter mais torcida que o Flamengo no curto prazo, pelo menos nos próximos 100 anos. Eu não consigo enxergar. Então, eu não tenho essa preocupação. Sinceramente, eu não tenho. Eu sou contra a SAF e acho que o Flamengo vai continuar crescendo mais do que os outros porque tem uma base sólida. Ainda mais, te digo mais, na nossa gestão, a torcida jovem, né, a torcida, que eu digo, os jovens torcedores do Flamengo, cresceram. Então, hoje já são mais de 25%. Isso foi o quê? Foram os êxitos do Flamengo, né? As vitórias do Flamengo. Novos torcedores. Fizeram os novos torcedores, muitos novos torcedores. Então, a torcida do Flamengo está crescendo, entendeu? Está crescendo ainda mais.
Agora, eu queria saber um pouco mais de detalhamento do estádio. Como é que vai ser esse estádio? Né? Pelo potencial construtivo, se eu não me engano, a obrigação de que seja mais de 70 mil, é isso? 70, né? Ou seja, vai ser o maior estádio, vai ser maior que o Maracanã. Né? Porque hoje o Maracanã Lota comporta com ali, o 67, Flamengo sempre lota, 65, 67, né? Fica por aí. Qual vai ser o tamanho do estádio? Assim, vocês trabalham com uma capacidade definida hoje ou ainda não? Previsão de lugares populares. Nome do estádio, o que você pensa? Assim? Não, tamanho do estádio, a gente está trabalhando, tem, assim, a indicação da empresa que está projetando é de que seja até 80 mil lugares, mas isso tem uma importância, a gente trabalhar isso com o Corpo de Bombeiro, porque tem a ver quantas pessoas vão poder ficar em pé. O impacto, isso vai fazer uma diferença, mas a ideia, o desejo nosso é que fosse 80 mil. 80 mil lugares. Mas pode ser um pouco menos, dependendo dessa conversa com o Corpo de Bombeiro, dessa negociação aí, dessa autorização. Porque vai ter um setor, ou seja, de pessoas em pé. Isso. É o setor popular. É o setor mais Gol, popular. E onde você coloca uma cadeira, uma pessoa sentada confortavelmente numa cadeira, você consegue botar 2 ou 3 pessoas em pé. Então, isso aumenta a capacidade e aí o preço também melhora. Você consegue fazer um preço melhor, mais popular. Então, assim, a rigor, o tamanho é esse. Você perguntou mais uma coisa que eu acabei não... Em relação a nome. Não, nome não, nem pensar. O nome é o naming rights. A gente precisa decidir. Né? Nem pensar. Não podemos botar nome nenhum. Quando você Porque tem vai ter aquele nome... Mas tem um nome... Como Cícero Pompeu de Toledo, como Mário Filho, tem esse nome, citar né? os antigos. Não, mas o certo é ser... Pra poder pegar o name right. Pra poder pegar é não botar o nome de nenhuma pessoa, nem viva, nem falecida. Não, Então esse sonho que a torcida tem de ser Arthur Antônio de Coimbra não vai ser. Não, eu acho que a gente pode continuar homenageando o Zico de milhões de outras formas, mas eu acho que essa daí, pelo bem do Flamengo, eu tenho certeza que ele vai entender porque é pelo bem do Flamengo. Senão não vão chamar pela marca e não faz sentido. É isso. Porque se você for ver os novos, né, estádios, de fato, eu não tinha parado pra pensar nisso. As arenas que tem o name right, elas não têm o nome antes. Por exemplo, Pra isso. Allianz Parque ou, né, enfim, a Neoquímica Arena. Você não tem lá... sei lá, no Corinthians, o estádio Rivelino, não é? Dá pra fazer omelete sem quebrar ovo, né? A gente tem que... Alguma coisa a gente tem que entregar. O Palmeiras, ele fez até... O São Paulo tem até, né? Mas, enfim, Porque é um estádio antigo. Tem o Cícero Pompeu. Isso é interessante, porque senão a marca não vai querer, né? Porque ela não vai ser citada, né? Pois Porque no passado os estádios tinham o nome de algum homenageado, algum que é importante, mas a região acabava ganhando o nome que a imprensa citava. Então, o Cícero Pompeu de Toledo virou o Morumbi, porque é a região. O Mário Filho virou o Maracanã, porque era a região. Era assim que acontecia, né? A mídia abraçava o nome ali e o povo também. Se fosse no passado, viraria o gasômetro, né? O estádio do gasômetro. O Flamengo é o Flamengo porque era do Flamengo, na rua Paissandu. Exatamente. Mas aí isso faz sentido. O Palmeiras, ele ainda na obra, junto com a Allianz, fez uma escolha de 4 nomes, incluindo lá o que a Allianz queria, né? Allianz Parque, Allianz, alguma coisa, pro torcedor escolher. Ganhou esse porque era o mais próximo do nome do antigo. Parque. Verdade. Então, mas a situação, o aporte do naming right, ele não pode faltar para esse orçamento, né? Você mencionou o potencial construtivo, que também é uma receita que a gente vai ter na base de pelo menos 500 milhões de reais que vai vir da prefeitura. A gente já nos próximos dias vai estar anunciando isso aí com o prefeito Eduardo Paes, cumprindo aí uma promessa de campanha, que diziam que ele não ia cumprir, mas ele está sempre cumprindo a palavra com o Flamengo, não porque ele seja flamenguista, porque ele não é, mas porque é bom para a cidade, né? É bom, o estádio ali é muito bom para a cidade, é muito importante para aquele projeto ali, para renovar aquela área ali. Explicar um pouco pro torcedor que é leigo a questão do potencial construtivo, que às vezes o cara acha assim, fechou um valor pro potencial construtivo da Gávea, né, naquele terreno lá. E aí esse dinheiro tá lá no Flamengo. Não, explica um pouco que tem que achar uma proiteira, uma construtora que queira um projeto com aquele tamanho do potencial construtivo em algum lugar do Rio para fazer essa troca, né, com a prefeitura. Ainda não está definido aonde será, para onde a gente vai poder carregar esse potencial construtivo. O prefeito vai anunciar nos próximos dias. Mas é isso, o CEPAC, né, Certificado de Potencial Construtivo, eles são como uma moeda, que tem várias empresas que estão construindo e que precisam desses CEPACs para poder construir naquele lugar, porque você tem um gabarito, né, que é baixo. Então a pessoa, se quiser construir acima daquilo, precisa comprar esses CEPACs.
E aí as principais interessadas são as construtoras, incorporadoras, e você pega esse teu CEPAC, que a gente não sabe para onde vai ser, mas a gente imagina que possa ser Recreio, bar e tal, e que aí a pessoa quer construir lá, compra com a gente o CEPAC. Ou você entrega já para as construtoras e elas usam na medida do que elas vão gastando. Valor de 500 milhões. A gente está estimando, a gente vai saber melhor nos próximos dias quando o prefeito for lá na Gávea anunciar esse projeto, mas a gente está estimando esse valor carimbado para estádio. Perfeito. E é um estádio que, você falou, vai ter o setor popular, mas é um setor popular que relembra uma geral, vai ser pelo projeto em volta, ou vai ser atrás do gol, como é o Borussia Dortmund, por exemplo. Qual é a ideia de vocês, assim, para esse... Que é legal hoje trazer esse torcedor de volta pro estádio, né? Sim, sim. É atrás dos 2 gols. Dos dois? Dos 2 gols. Alguma coisa em torno de 20 mil lugares, 25 mil lugares, ainda não tenho certeza, mas assim, nos próximos dias também, o Flamengo vai apresentar esse projeto. É o projeto do estádio. Não um projeto definitivo total, mas um projeto mais, já bem mais avançado, entendeu? Porque você tem o projeto, o estudo de viabilidade, com pré-projeto, depois você tem o projeto básico, depois você tem a fase 2, a fase 3, o projeto detalhado. Esse projeto detalhado é, tipo, onde é parafuso, prego, onde é que você vai botar a cadeira, então é tudo. Esse é a segunda fase ali, o projeto básico que a gente vai apresentar, que já dá para ver muita coisa, já vai dar para ver muita coisa. Eu não sabia disso, essa questão da arquibancada atrás dos 2 gols. Mas assim, pelo que eu vi pelas fotografias, essas fotografias foram divulgadas. Esse primeiro lugar, ele é menos íngreme, assim, mais aqui assim, depois é que fica íngreme. Foda. Então, assim, tipo... Não é tipo a geral, porque a geral era plana, né? No entorno. E era no entorno. É uma coisa mais alta, assim, que vai ter um lugar para todo mundo ficar em pé ali, mas vai ver melhor do que na geral. Vai ter uma visibilidade melhor. É isso. Agora, e o Maracanã? Você que participou de toda essa construção ativamente, né? Do Flamengo... A licitação, né? A licitação, enfim. Mesmo com o estádio, a gente até conversava aqui, você falou, não, Maracanã é uma coisa, o estádio é outra coisa, né? Porque tem um estádio que a gente vai abrir mão do Maracanã. O que você pensa pro Maracanã, especificamente? Primeiro que, óbvio, o estádio será construído em 5 anos, 4, 5 Em anos. algum lugar. Então tem que jogar em algum lugar, vai continuar sendo o Maracanã, mas a longo prazo ele vai perdendo a importância que tem hoje, né? O que você imagina pro Maracanã no futuro, assim? O que eu vejo, o Maracanã é uma unidade de negócios incrível, né? Eu acho que tem como ganhar muito dinheiro ali no Maracanã, porque está super bem situado e é uma praça de esporte, mas também pode ser uma praça para outros assuntos, shows, etc. Então, assim, o Flamengo saindo do Maracanã daqui a 5 anos, eu não sei se eu vou estar lá, mas assim, o estádio estando pronto, o Flamengo tem ideia de jogar os clássicos do Rio de Janeiro no Maracanã. Os clássicos do Carioca, quando os times se enfrentarem no Brasileiro, os times do Rio de Janeiro, fazer no Maracanã. E, além disso, você tem os jogos do Fluminense, você tem alguns jogos episódicos do Vasco, onde ele precisa... outro dia o Botafogo jogou no Maracanã. Então, assim, você tem ainda... A seleção brasileira só joga no Maracanã, e esse tipo de coisa vai continuar. Então, assim, a gente entende que o Maracanã... Além disso, o Maracanã tem o Tour do Maracanã, tem milhões de coisas, tem o museu, que a gente vai fazer museu do Maracanã. Então, assim, tem coisas onde ele arrecada bons recursos e ele se mantém. Ele é autossuficiente. Mesmo o Flamengo não estando lá, ele é autossuficiente. Sempre, né? Sempre será. A gente não tem dúvida disso. Mas a gente entende que é uma unidade de negócio que pode ser incrementada, mesmo o Flamengo não estando lá. Como várias coisas podem ser feitas no Maracanã. Pode ser um investimento, empresas participarem e tal. Assim, várias coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, shows. Vocês pensam em botar shows no Maracanã, já que não vai botar no estádio do Flamengo. A gente tem uma sociedade ali de 65% a 35% com o Fluminense. A gente vai discutir esse assunto com o Fluminense, que é nosso sócio. Mas, a rigor, a gente entende que é uma excelente oportunidade, porque um time só jogando já dá para fazer... outros eventos ali. Então, assim, mas assim, o Maracanã ele tem um problema, que ele é meio caro, né? Assim, a gente deixa
A gente só, de uma renda bruta, a gente só leva 40%. 40? 60 para viabilizar. 60 para viabilizar, porque ele é caro, ele é todo caro, ele é muito grande, ele custa caro para isso, tem milhões de puxadinhos ali, que eu chamo, que são legislação, você tem um percentual para enfermeira, um percentual para os lobinho, como é que é o nome desse? Escoteiro, cara, tem várias coisas que vão encarecendo o Maracanã. De ser um estádio é uma operação, governo, né? E é um estádio FIFA, também ele é mais caro, não sei o quê. O estádio do Flamengo vai ser um estádio mais barato, mais fácil de operar, Funcional. mais vertical, menor, mais, entendeu? Caldeirão. Então, mais caldeirão. E aí você vai conseguir, pela que a gente vê dos outros clubes aí do Brasil, 60%, pelo menos 60% da renda fica com o clube. Então, assim, vai ser bem melhor. O Flamengo vai ter mais receita up de 20%, de bilheteria. né? Vai ter, até mais. Então, assim, vai ter um grande... Então, para o Flamengo também, a longo prazo, é excelente como negócio também, esse estádio novo. Com certeza. Ó, dá o like aí na live, estamos esclarecendo os principais pontos. Candidato à presidência do Flamengo, Rodrigo Dunches de Abrantes, hoje o vice-geral e vice-jurídico do clube, né? Começar a falar sobre essa questão do torcedor. Você falou que tem muitos novos torcedores do Flamengo, né? Dada a pesquisa aí nos jovens. E o Flamengo é um clube nacional. Eu acho que no Brasil falta uma questão ainda internacional, né? O clube que tem torcedores do Flamengo tem 40 milhões de torcedores, quase 50 milhões de torcedores, né? Enfim. Como é que você pensa a situação de internacionalização? Como é que está esse processo de Portugal, né? Que a gente teve aqui, até o Landim falando sobre isso. O Landim falou aqui, teve protesto da torcida do Leixões lá, né? Por causa da entrevista dele aqui. O que você imagina dessa situação de internacionalização da marca? Assim, acho que há espaço para isso ou não é o momento disso? É o momento de olhar aqui para dentro do Brasil? O que você acha? Eu acho que existem ações individuais do Flamengo e existem ações coletivas dos clubes, né? Eu acho que coletivamente os clubes precisam ser vistos, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, assim, o Flamengo precisa ser visto lá e ele não tem como ser visto em contexto individual. Ele precisa estar junto com os seus co-irmãos, assim, campeonato atrativo. Fazer um campeonato bem feito, atrativo, passar esses jogos para a Índia, para a China, etc., para todos os lugares. Isso é uma questão coletiva e o Flamengo não tem muita interferência de como isso possa melhorar muito, entendeu? Assim, estamos trabalhando para isso. Acho que o projeto Liga é um projeto importante para fazer isso decolar de vez, melhorar o produto e tal, mas é coletivo. Individualmente, o Flamengo tem feito ações... Movimentos. Tipo assim, por exemplo, esse ano a gente fez a pré-temporada nos Estados Unidos, em Orlando. Sim. E botamos um jogo lá, acho que tinham 40 mil pessoas. Não tem 40 mil pessoas nos Estados Unidos. E os caras falam, que time é esse? Quem é esse cara? Então, isso é importante. Então, o Flamengo fazer esse tipo de movimento. Também acho importante o Flamengo ter essa questão de um clube no exterior. Você acha isso importante? Eu acho importante, porque o mundo da bola e esses canais, assim, a parte de transmissão e tal, está mais avançada lá fora. Então, eles estão sendo vistos mais nos outros países. E eu acho que o Flamengo, você ter um time ligado ao Flamengo, mencionando o Flamengo, falando de Flamengo, é importante. Além do que, assim, você falou de Leixões, né? Infelizmente, a gente deu uma travada nesse projeto porque o próprio Leixões ficou desestimulado, porque os candidatos começaram a politizar essa questão. Era uma questão boa para o Flamengo, né? Investir num clube onde o Flamengo poderia assumir a operação sem custo, né? E ficar 3 anos lá para entender se isso era uma coisa boa ou não para o Flamengo. Tendo um custo, lógico, mensal, né? Um custo mensal, mas não um custo de aquisição desse projeto. Então, assim, era muito bom, mas, assim, alguns candidatos começaram a detonar o projeto, dizer que não, o Flamengo não pode, não vai, não vou, se eu for presidente não vou cumprir o contrato. Aí o Leixões ficou assustado e preferiu esperar passar a eleição, né? Passando a eleição, eu tenho vontade, sim, de retomar esse projeto, porque eu acho que ele vai ser muito proveitoso para o Flamengo, porque... Vou te dar um exemplo, não só pela questão da internacionalização da marca, que eu acho importante, mas também por permitir o Flamengo estar em outro mercado, né? Um mercado de compra e venda de jogador mesmo. Você vê, a gente teve um jogador aqui que a gente mandou para um clube lá do exterior, que agora não estou me recordando o nome, acho que foi o Chaves, não tenho certeza, e que foi o Otávio. E aí, o zagueiro, ele foi... E aí, por um valor mais baixo, e esse clube acabou exercendo essa opção
de compra do jogador por esse valor mais baixo. E depois de algum tempo, esse clube vendeu lá pro Benfica ou pro Sport. Porto. Porto, obrigado. É. Voou no Porto, né? Arrebentou. Excelente jogador e acabou vendendo por, sei lá, 12 milhões de euros. Então, assim, vai abrir essa possibilidade pro Flamengo fazer ele vender seus jogadores e não ele emprestar esse jogador com passe fixado e o próprio clube da Europa se aproveitar da oportunidade. Então, assim, vai abrir... o mercado vê como se o jogador brasileiro... Lá adaptado, ele já tem um outro valor. Né? Eu tenho tido menor. algum contato com os jogos do Leixões por uma pessoa que sempre me informa. E, por exemplo, parece que o Verton está fazendo uma grande temporada lá, sempre o melhor. O time já está em terceiro lugar, parece que vai subir para primeira divisão. Então, assim, era uma grande oportunidade. Na época do Tondela, era um clube que estava quase caindo, acabou caindo, tinha que pagar um valor altíssimo, né? Que não seria o Flamengo que pagaria, porque seria capitalizado por um grupo de investidores. Mas o Flamengo teria uma participação mínima nessa empresa. Então, de uma certa forma, para o Flamengo não era tão vantajoso. Ele não teria o custo do investimento, né? No primeiro momento não teria, mas ele teria uma participação irrisória dessa empresa. Então, assim, para o Flamengo não era tão interessante, né? Já agora não. Agora o Flamengo seria o majoritário desse clube, né? Depois que exercesse. E na compra e venda de jogadores ele ia se beneficiar muito mais. Então, é uma pena que as pessoas politizem as coisas demais no Flamengo e prejudiquem o clube no final. É isso. Agora, é mais interessante isso. Esse aspecto da venda de jogador. Sim. Acho que esse é o grande ponto. E não é adquirir o clube, né? Adquirir a operação do futebol. Ajudar em governança, em outras coisas. O Flamengo tem o know-how do futebol, né? Vamos combinar que o Flamengo tem know-how de saber fazer futebol. Não só ter jogadores, o Flamengo tem um estoque grande de jogadores jovens, como o Flamengo tem profissionais qualificados para exportar e que sabem fazer futebol. Então, assim, a gente tem gente na base que a gente poderia pegar e desviar. Assim, contrata um novo treinador para a base, pega um que tenha lá até e manda para lá. Que não vai ter então, espaço assim, no Flamengo, no profissional lá. A gente tem nutricionista, a gente tem craques, né, vamos dizer assim, não só em campo, mas fora dele também. Então tem nutricionista, fisiologista, preparador físico, etc, que a gente pode exportar. Então, assim, a gente tem o know-how do futebol e a gente ia exportar isso, não ia gastar nada para isso, ia fazer dar certo, ia botar nosso estoque de jogador lá que estivesse sobrando e ia ganhar dinheiro com isso. Então, assim, pra mim, eu acho muito interessante, eu vou retomar esse projeto. É porque no primeiro momento a galera falava muito assim, pô, o Flamengo daqui a pouco tá disputando a Champions. Né? Tem gente que fala, tem gente não é só essa galera, tem gente de dentro do clube que sonha com isso, que o Flamengo possa, que esse clube possa subir e que daí a Flamengo faça um investimento lá, bote os seus jogadores, que dê certo e que vai disputar a Champions. Porra, não é impossível, porque o futebol em Portugal ainda não tá... Você tem 3 grandes clubes ali. É isso. Teve uma galera que fez uma conta com o número de torcedores do Flamengo, o número da população de Portugal e falou: o Leixões em 2 anos vai ser o maior clube de Portugal. Por causa de potencial de... Mas assim, o Cantarelli pegou esse ponto a venda de internacionalizar também, né? E aí tem esse aspecto, eu acho que esse aspecto é o mais... É o que bate até no torcedor mais simples do torcedor entender, cara. Em vez de usar um clube menor pra passar uma ponte, e quem acaba levando o dinheiro vai ser eles, né? Eu vou botar ele lá e eu vou usufruir dessa valorização. Aí eu queria te perguntar, de pensamentos e ideias para o Flamengo ser ainda mais, não vou ser ainda mais porque ele é muito nacional, mas ele assistir e ir até a sua torcida pelo Brasil todo. Esse ano a gente teve no estadual, na volta da pré-temporada dos Estados Unidos, o time sub-20, né, fazendo alguns jogos do estadual no Nordeste, né? Teve alguns jogos lá em cima e tal. A gente jogou em Manaus e em Belém também, o time principal. E no Norte também. Um pensamento disso, né, de um Flamengo indo a Teresina, indo de novo a Manaus, indo a Salvador e da Fortaleza, que é, lógico, às vezes essas capitais, o Flamengo ainda vai no Brasileirão, porque hoje, graças a Deus, o Nordeste está sendo bem representado, exatamente. Mas outros pontos, né, do Brasil, que às vezes que não tem time de Série A, e aí o Flamengo não vai lá, e não vai lá nunca, né? E tem muito torcedor, né? Paraíba, por exemplo, tem muito torcedor. Tem esse pensamento de uma coisa mais
contínua e sendo um calendário do Flamengo, uma obrigação do clube, pô, e levar os ídolos até lá e... Tudo do Flamengo, continuar né? fomentando, né, gente? É muito torcedor, né? Cara, assim, é importante a gente entender certas coisas, né? Assim, é lógico que a maior torcida do Flamengo tá fora. E o momento que a gente enxerga para fazer dar certo isso é o Campeonato Carioca. Então, assim, a gente fez esse ano, eu falei aqui 3 lugares, que eu me lembro de cabeça, mas foram 4. A gente foi para Rio Grande do Norte, Belém e Manaus. E teve mais um lugar, acho que foi o Sub-20, né? Mas eu não lembro. Olha aqui. Mas enfim... E a gente vai continuar fazendo isso. Isso é muito bom porque a gente tem contato com o nosso torcedor. Mas também a gente tem um programa de sócio-torcedor que viabiliza uma receita importantíssima para o Flamengo, uma das principais receitas do Flamengo. E o que a gente vende? A gente vende os jogos onde a gente é mandante. Então a gente também não pode ficar saindo, porque aí a gente prejudica o nosso associado. Sim. Então a gente tem que... O cobertor é curto e a gente tem que, de uma certa forma, também compensar esse torcedor se a gente sair, entendeu? Então, assim, o meu projeto é esse, assim, é ir no Campeonato Carioca e tá compensando esse torcedor que perde esse jogo de mandante do Flamengo, mas para que a gente possa manter os dois, né? Tanto o nosso sócio-torcedor como o nosso torcedor de fora do Rio de Janeiro. Mas é fundamental a gente estar viajando para poder ver esse torcedor de fora do Rio de Janeiro. E isso não acontecia, né? Isso veio acontecer na nossa gestão mais no ano passado e ano que vem vai continuar acontecendo de novo. Também, a partir do Carioca, talvez uma partida ou outra ali no início, né? Ó, seguinte, galera participando por aqui, daqui a pouquinho eu vou ler alguns superchats aqui que a galera tá selecionando. Agora vou entrar em outro ponto que é um ponto hoje eu percebo de críticas. Mas eu acho também que tem uma questão do marketing esportivo no Brasil, acho que ainda é uma questão que engatinha um pouco, né? Que os clubes poderiam monetizar mais com isso, chegar a mais pessoas, que é o programa de sócio-torcedor do Flamengo. O que você imagina para o futuro do programa de sócio-torcedor do Flamengo? Eu tenho ouvido falar que também foi uma coisa meio politizada a questão do sócio-torcedor. Eu vejo o seguinte, eu vejo que parece que com a biometria facial também deu algum problema, deu algum ruído. E eu vou me dedicar a resolver essas questões todas para melhorar cada vez mais esse programa. Acho que tem que ter investimento com inteligência artificial, com inovação, para que esse programa, que esses aplicativos estejam cada vez melhores, entendeu? Então, assim, é um ponto de foco, de atenção da minha gestão, tá em contato com o sócio-torcedor e tá resolvendo qualquer tipo de reclamação para que o Flamengo esteja bem avaliado nesse assunto, muito bem avaliado. E você acha que o Flamengo precisa ter mais sócios-torcedores? Assim, acho que pelo tamanho da torcida ainda é um número que não é aquele número que o Flamengo pode ter, ou não? Tô pensando errado. Não, é porque, assim, o programa de sócio-torcedor, como ele foi idealizado lá atrás, ele é um programa de compra de ingresso e de prioridade de compra do ingresso. E aí, o estádio tem um tamanho limitado. Então, é difícil, você teria que mudar muito esse conceito, né? Já tentou se fazer um programa só de entrega pro torcedor, sem ter uma contrapartida em ingresso, não sei o quê. Ele naufragou, né? Esse programa não deu certo. Então, assim, o que deu certo e que funciona é esse. Mas eu acho que ele pode ser melhorado. Eu não consigo ter certeza, acho que também não é bem a minha área, mas eu acompanho bem esse assunto, que você não possa crescer, porque o Flamengo já teve mais associados. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a onda de sucesso do clube. Também. E tal. Então, assim... É uma marca brasileira essa. Assim, como ele foi concebido, ele é um programa de prioridade de compra e de compra de ingresso. É isso. Então, para ele crescer muito mais além disso, é difícil, porque o estádio tem um tamanho limitado e aí acaba que a pessoa... Assim, a coisa não anda desse jeito. Acho que outras atitudes, outros programas podem ser criados e elaborados para ver se a gente benefícios, consegue... né? Isso. Para ver se a gente consegue alargar essa base. Mas é alguma coisa que tem que ser muito estudado, porque o que foi criado naufragou, né? Chegar ao ponto de um sócio-torcedor poder votar no clube, isso existe? Isso, na sua cabeça, é algo plausível? Esse é o tipo da coisa que tem que ser discutida no Conselho Deliberativo do clube, que é o poder supremo do clube, né? Isso que é importante sempre debater. Lá no clube, eu sinto que existe uma certa
que as pessoas dizem o seguinte: quem quiser ser sócio do Flamengo, que vá lá e compre o título ou se associe ao Flamengo. São programas diferentes, assim, o estatuto do clube é para o sócio e o contrato do sócio-torcedor é para quem quer participar, ajudar o Flamengo, mas também para ter prioridade na compra e comprar o ingresso. São coisas diferentes, entendeu? São propostas diferentes, mas eu acho que tem que ser discutido internamente no clube. Aí, opinião minha agora. Eu acho às vezes que rola um protecionismo do sócio Gávea ali. Aí, assim, não tô entrando no juízo se é errado ou certo, porque às vezes pode... O grupo ali da Gávea tem uma resistência de abrir isso, né? É uma opinião minha, né? É difícil, a gente está num mundo hoje, um mundo capitalista, das SAFs, por exemplo. Você pensa isso sobre o Flamengo, você imagina o sócio-torcedor do Botafogo, o Textor dando a eles o direito de escolher, de votar o presidente. O presidente é ele é o acionista majoritário. Então, assim, eu entendo os dois lados da discussão, mas, assim, a rigor, a gente vive num mundo capitalista e o sócio capitalizou o clube e, de uma certa forma, ele é o dono do clube ali, das ações daquele clube, né, no caso. Sim. No caso que o Textor é o dono do Botafogo. Sócio Off Rio, sempre me cobram de perguntar aqui a proposta dos candidatos para o Sócio Off Rio, o que você pensa? Sócio Off Rio? Cara, o Sócio Off Rio é um sócio contribuinte normal do nosso clube, onde ele tem o direito de pagar um pouco menos, tem 25% de desconto. Por não frequentar as dependências sempre. Tá frequentando as dependências sempre. Então, eu acho bacana, a gente é favorável. No estatuto do clube hoje está regulamentado que 75% é o valor do... Quer dizer, ele vai ser 25% de desconto, isso está no estatuto, não é uma coisa que depende da diretoria, depende sempre do conselho deliberativo do clube decidir. Eu sou super favorável, porque assim, mas assim, é um sócio contribuinte normal, ele tem os mesmos direitos, ele vota, ele tem o direito de frequentar a Gávea, normal. O que aconteceu é que teve um aumento da mensalidade ali. Tá. E eles reclamam disso. Existia muita fraude, cara. O que acontece? Existia muita fraude e o justo paga pelo pecador, entendeu? O que acontece? O Conselho Deliberativo identificou isso e acabou consagrando que só pode ter um desconto de 25%. O que é fazer? O que era fraude? Muitas pessoas que moravam no Rio de Janeiro, muitas, diziam que era um sócio off-Rio. Pra pagar menos. E aí botava no contador do cara de Bacaxá, o cara de Petrópolis, não sei o quê. E aí, quando você ia ver, tinham 30 pessoas no mesmo endereço, 40 pessoas no outro endereço, não sei o quê. E a pessoa falou, gente, isso aqui estão usando um negócio que foi bacana durante um tempo para fazer uma coisa errada. E aí resolveram diminuir. Sim. Então, por isso. E aí a mensalidade... Eu até achei que o valor do desconto podia ser um pouco maior, mas assim, acabei não prevalecendo a minha vontade. Tá certo. Você entende, o que você entende ou pensa de atualização ou modernização do Estatuto do Flamengo? Você isso é acha importante. algo que tá na hora, seria um estatuto que já... Sim. Acho que, assim, o mundo mudou muito, né? Assim, acho que tem que ser mais de acordo. Isso tem que ser feito logo no começo de uma gestão, né? Nos próximos 100 dias, a partir da eleição, a gente vai mandar um projeto. Porque, o que acontece? O Estatuto é de 1992, do Flamengo. E o mundo mudou muito de lá para cá. Muito, muito. Então, não dá mais. E também, o Estatuto foi alterado muitas vezes, que é uma coisa que a gente tem que proteger, porque assim, acaba que quem ganha a eleição fica na gestão, tendo que trabalhar muito pelo Flamengo. E quem está do lado de fora fica criando muito a tentativa de alterar o estatuto para tentar fazer uma coisa, para tentar ter uma visibilidade. Então, assim, o estatuto virou uma colcha de retalho. Então, ele tá cheio de puxadinho para lá e para cá. Tá muito confuso o Estatuto do Flamengo. E precisa ser modernizado, entendeu? Como tratado mais como empresa. O Flamengo é uma associação civil sem fins lucrativos e o sócio quer que continue assim, porque ele foi bem claro de que ele não quer a SAF. Mas ele tem que modernizar, a gente tem que modernizar esse estatuto para deixar ele, por exemplo, a figura do CEO, ela não aparece no estatuto. Então você tem um CEO lá, ele funciona como a delegação do presidente Landim, mas... É um gatilho ali. Ou do presidente Eduardo Bandeira, na época dele, também tinha um... Então, assim, você dá uma delegação pro cara, mas o cara não tem a caneta. Estatutariamente, ele não tem a caneta. Então, assim, é importante que a gente bote ali uma caneta para os executivos, para que eles possam ter uma autonomia maior para gerenciar o clube, que tenha um conselho
mais profissionalizado para gerenciar o clube. Isso é uma coisa que a gente vai propor nos primeiros 100 dias da gestão. E é uma situação assim, né? O Flamengo ele foi muito aplaudido ao longo do tempo por ter feito esse processo de profissionalização, mas é um clube associativo, né? Então é você meio que colocar uma empresa funcionando dentro de um clube associativo, né? Isso não é uma coisa muito fácil. Hoje o estatuto ainda é do clube associativo, aí você vai adicionando coisas. De fato, precisa de um estatuto que determine que o clube funcione como uma empresa, né? Mais ou menos isso. Que não fique dependendo só da caneta do presidente. Eu quero que... Sabe, amanhã, se o presidente Landim quiser mandar todos os executivos embora do clube e gerenciar sozinho o clube, ele pode. Ele pode. Então, assim, é uma delegação. É importante que as coisas estejam mais claras, entendeu? O papel de cada um, e a gente tem esse desejo de trazer mais coisas de empresa. Porque o que a gente fez? A gente, como eu te falei aqui, a gente implantou todos os sistemas e projetos de empresa estão no Flamengo. Mas falta essa mudança estatutária. Porque assim, a gente tem um programa de compliance, integridade, a gente tem o clube auditado por uma Big Four, a gente tem o SAP, né, SAP funcionando bonito, temos licitação para comprar produtos e serviços. Então, assim, o clube está muito azeitado, está muito bacana, tá muito bonito, muito arrumado, a gestão é muito boa, mas falta que isso esteja no nosso estatuto. É mais uma coisa, assim, uma delegação do presidente do clube. Hoje em dia, o regime do Flamengo é presidencialista. É isso. Vou fazer uma pergunta, eu vou voltar pro futebol, né? Porque o futebol acaba sendo... Ele é a bola mestra, né? A bola mestra. Uma situação que vem de um tempo dessa gestão no futebol e que existe ali alguns componentes da diretoria que formam o conselho, né, chamado de conselhinho, né? Isso já foi combatido aqui fora por desafetos, por oposição, enfim, e debatido na imprensa. Na sua gestão, você já falou da figura, vai ter uma mudança natural que vai ser essa saída da figura do Marcos Braz, e você pensa num diretor técnico e mantendo ali o executivo como o Spindle. Na sua gestão, a figura do conselhinho continua existindo ou vai ficar uma situação muito na mão dessas duas figuras, mais o VP de futebol, talvez? Não, a gente tem vontade de profissionalizar todo o clube, inclusive essa parte. Para ser uma questão totalmente profissionalizada. Tudo profissionalizado. É mais simples, é mais fácil. Agora, em termos de faturamento, o Flamengo tem surpreendido a cada ano o aumento de faturamento, assim, no último salão em 1 bi, né? No segundo vai fechar... 1,5 bi. 1,5 bi. Cara, um clube no Brasil, assim, o Flamengo ainda tem pra onde crescer esse faturamento, ter a cada ano essa situação. Um detalhe, que aumenta o mérito do Flamengo. Não é o único que fatura bi. Corinthians fatura bi. Né? E assim, o Palmeiras fatura bi também. Cravado, não um bi. Mas o Corinthians com certeza. Mas não basta só faturar bi, né? Tem que ser... Ralos, né? Exatamente. É por aí. A gente acha... Onde o Flamengo pode chegar? Assim, tem teto? Não tem? Cara, assim... Quando a gente chegou lá em 2018, o faturamento era 500 milhões de reais, né? Perto de 500. E a gente trouxe para 1 bilhão 370 no ano passado. Então, assim, claro que tem como crescer. Tem que continuar trabalhando. A economia do Brasil também está crescendo. E a gente tem que investir, né? Que foi o que eu te falei, que no programa de sócio-torcedor a gente tem que investir em inovação. No Flamengo também. A gente tem que investir no banco de dados, está sendo feito. A gente está investindo em inovação. A gente está fazendo investimento em inteligência artificial. Todas essas questões vão viabilizar o Flamengo crescer. Então, assim, os executivos que tiraram o Flamengo de 500 para 1 bilhão 370 estão lá e vão continuar. E são jovens e aptos a continuar lá. Os vice-presidentes, né, o Gustavo Oliveira, o executivo, que é o Landim, estão lá e vão continuar fazendo assim. Então, assim, vai continuar crescendo, mas tem que ter investimento. Não cresce se você não investir. E o gargalo que a gente vê que é importante ainda investir, e que cada vez mais a gente tem uma equipe agora, pessoas que são especializadas em inovação, que estão entrando comigo aí nessa gestão. E a gente vai investir nisso porque isso vai trazer retorno para o clube. Só que a equipe que conseguiu fazer essa mudança de patamar está comigo. E a gente vai continuar fazendo o Flamengo crescer. Só que a gente vai tirar de 1 bilhão 370 para 2 e poucos bilhões. A gente vai fazer isso, com certeza. Em termos de... Você falou das SAFs e tal.
Porque, assim, o que se imaginava do Flamengo, principalmente após 2019, pô, o Flamengo vai ser quase um soberano e vai tal. E agora tem outros times cada vez mais investindo. O Texo reclamou do investimento do Bahia, que já é petrodólar, né? Enfim, é o Grupo City e tudo mais. O próprio Texas tá abrindo um IPO da Eagle, né? No maior, também, tudo mais. Se ele vai arrumar alguém pra comprar, né? Hoje Hoje mesmo ele arrumou um problema lá com o Lyon, saiu uma notícia lá que o Saiu Lyon, hoje, o Leão depende de uma questão pra não cair, né? Não tem que parar de contratar. Não pode mais contratar. Agora, o seguinte, perguntando sobre isso. Você pode falar pro torcedor do Flamengo assim, o Flamengo vai continuar no patamar que está, em termos de briga por títulos, de estar todo ano conquistando, exceto ano passado, né? O Flamengo desde 19 conquista todo ano. Essa é a briga do Flamengo, porque ou você acha que a briga vai aumentar? Como é que você está vendo o futebol brasileiro em relação a isso? Assim? Bom, o futebol brasileiro a gente tem que fazer um movimento legal, né? Um movimento com os deputados e senadores para proteger o futebol brasileiro, porque assim, tem que ter fair play financeiro, né? E o fair play financeiro tem que vir por lei. Tem que ter a obrigação de ter o fair play financeiro para proteger o futebol. Mas tem que ter. Porque assim, tem lei para tudo, tem que ter para isso também. Porque não pode chegar qualquer um aqui... Por exemplo, vamos dar o exemplo do Textor. Ele tem um faturamento de 350 milhões por ano e gastou 550 com o jogador. Isso é brincadeira. E depois ele pode usar o clube dele como barriga de aluguel para os outros clubes que ele tem. Então, assim, isso não... Tipo, emprestando o jogador, né? Ele traz um jogador por 30 milhões de euros, bota aqui, que aqui não tem fair play financeiro, empresta para lá baratinho e viola o fair play financeiro de lá, porque aqui não tem. Então a gente tem que proteger o futebol brasileiro. Tem que ter regra, tem que proibir esse tipo de coisa, tem que proibir o cara faturar 350 e investir 550, porque assim, ele tá tendo problema no Lyon, com todo respeito a ele, o Landinho adora ele e tal, mas com todo respeito, tá tendo problema no Lyon porque lá tem regra, né? E a gente aqui não tem regra. Não, né? Eu faço até um apelo. Estamos trabalhando com os deputados e senadores para mexer com isso. Os clubes, os grandes clubes do Brasil têm interesse nisso. Os grandes clubes do Brasil têm interesse? Tem, pô. Assim, a Libra tem interesse nisso, que é a Liga do Futebol Brasileiro, que é o grupo dos maiores aqui. Tem interesse em fazer um movimento pró-fair play financeiro. É porque se for acontecer essa questão da lei existir do fair play financeiro, porque tem que ser agora, né? Porque daqui a pouco as SAFs vão brotando, daqui a pouco todos os clubes quase vão ser SAF. Né? Porque daqui a pouco vai aumentando a... A gente tem uma conversa do Flu. Em curso. Hoje Baixo falou. tá de novo, o Pedrinho deixou claro que a meta dele é vender O Atlético e o futebol. Cruzeiro são. No Sul, existe uma conversa no Sul de que lá tem uma resistência grande pelo estilo do gaúcho de ser, eles não entendem direito essa situação de vender o A Fortaleza clube. é agora. Mas Fortaleza é, Bahia é. Acho que o Nordeste o Nordeste é um caminho que tem grandes clubes de camisas históricos que podem aderir, né? Você tem um Sport Recife que tá mal das pernas, consegue subir. Santos pode vir Você a tem ser, lá Santos, em Belém do Pará tem Paysandu e Remo também. Acho que esses clubes... Eu acho que os clubes que podem precisam são os alvos mais fáceis, né? Eu não consigo, por exemplo, ver um Corinthians, um clube com aquela torcida enorme, virar SAF. Acho que vai ser uma dificuldade. Eu não consigo enxergar isso, não. Por mais que eles estejam passando dificuldade, eles podem vender um pedacinho, sei lá, para resolver o problema, mas eles perderem o controle daquele time, daquela nação ali, acho bem difícil. Mas o fair play financeiro também é importante também para evitar o que o Corinthians tem feito, né? Que é um doping financeiro, não ter dinheiro e montar um time forte. tem que ver as regras do doping. Também. As regras do fair play financeiro, né? O Corinthians, ele arrecadou 1 bi, mas tem dívida de 2. Aí tem que fazer aquele esquema que tem tudo. Lá na Europa, por exemplo... Tomou um transfer ban, não tomou? Tomou um transfer ban, pra ter que pagar 6 milhões lá. Tem pendureta com o Flamengo também, né? Tá pendurado lá. Tem o Mateuzinho lá, tá devendo. E quer pegar o Hugo, né? Mas assim, a gente não aceitou. Pegou o Memphis. A gente não aceitou a proposta deles pro Hugo porque eles não deram uma garantia acima de qualquer suspeita, entendeu? Tem que dar uma garantia bancária, não tem jeito. Pra levar o Hugo, né? Lógico. Nessa questão do Hugo, só o que o senhor citou aí, você citou isso agora, aí até dá um jeito de resposta também pra gestão, né? Porque eu vi, quando o Hugo começa a agarrar bem no Corinthians, eu vi gente falando assim, pô, o Flamengo menosprezou o Hugo, botou uma taxa baixa, um valor baixo. Isso foi levantado quando o Flamengo enfrentou o Corinthians no mata-mata, né? Na semifinal. Aí agora, ó, o jogador tá aí e tudo mais, o Corinthians pode exercer por 800 mil, acho que era o valor, não sei o que estavam divulgando.
Existiu... 800 mil euros. Euros, né? Existiu alguma questão de... muito. Exatamente. É bom frisar. Existiu uma questão de comum acordo com o jogador, assim... não bota uma multa lá no alto também pra me dificultar. Como é que, se você tiver condição de explicar mais ou menos a métrica ali na ida do Hugo pro Corinthians e pra chegada desse valor? Não, cara, assim, eu não sei detalhe, mas assim, eu vou te falar uma coisa, que é o que acontece com o Flamengo e uma das coisas que nos motivou a conversar a questão do Leixões. Você não pode ter um estoque muito grande de jogador porque você não tem onde enfiar o jogador. Então, assim, você tá com 3 goleiros aqui, o Hugo tinha sido emprestado pro Chaves. E aí voltou e você não tinha. Então você tem que arrumar um lugar para esse jogador. E às vezes, para você arrumar um lugar para esse jogador, você é obrigado a botar um preço assim, mais razoável. Atraente para quem vai alugar. Mais razoável. Então, assim, o Corinthians apostou nele, ele fez uma grande temporada, tá indo bem. E tem a oportunidade de tentar trazer esse jogador por um preço que ele considera mais razoável, sendo que ele já pagou algum dinheiro para poder jogar contra o Flamengo com ele. Foram 2 liberações, né? Mas assim, enfim. Mas enfim. Então, se a gente tivesse um clube no exterior e você tem um jogador, mas você não tem como botar ele no teu elenco, né? Você não tem um time B e você bota ele lá no exterior, ele joga bem lá no exterior, você vende. Como você não tinha onde botar, você arrumou quem era o cara que queria. É a lei da oferta, cara. Entendeu? Assim, quem é que queria? O Corinthians queria, mas queria por um valor... Foi fechado por aquele valor. Então, assim, não é que você tá dando de graça. Você não tem espaço para guardar ele. Você vai botar um jogador, ficar com 4 goleiros, o jogador não quer ficar ali também. E você acaba tendo que pagar mais um salário alto, né? E ele não vai jogar, ninguém vai ver ele, e aí mesmo que ele perde valor. Então, assim, é um cobertor curto, tem que ser bem administrado, e o nosso departamento de futebol é muito bom nisso, entendeu? É muito bom nisso. Mas com o clube no exterior melhoraria ainda mais. É um nome que você pensa em manter no Flamengo ou não? É a questão negociá-lo mesmo. Quem? O Hugo. Amigo, é aquela história, a gente tá com um time mais ou menos que completo. Então, assim, tem que ouvir o Felipe Luiz, tem que ouvir o scout, tem que ouvir os profissionais da área para ver se eles preferem liberar alguém daqui e trazer o Hugo. Não sou eu que vou decidir. É que hoje, né? Hoje que você olha no Flamengo é um goleiro, o Rossi, um Matheus, que é um garoto da base, mas que tá recebendo oportunidade. Então. Joga. E, se eu não me engano, o Matheus de ajuda é o Baroni, o goleiro, acho que o terceiro é o menino. Então, ali tem uma... Tipo, tá formando, o experiente, aquele que tá, né? Não é tem clubes que tem 2 caras pesados, o titular e a reserva. Acho que é mais difícil. O Hugo entrando nesse elenco, ele chegaria pra brigar com o Rossi. E acho que nem ele seria interessante pra ele, que ele tá voando no Corinthians. Hoje tem se olhado muito pra base do Palmeiras e falando assim, o Palmeiras bota os garotos pra jogar. Porque a gente vê no Flamengo, até na final da Copa do Brasil, se eu não me engano, o titular é o Wesley e o Everton Araújo, que acabou jogando pela lesão do pulgar, não é isso? Não, acabou jogando pela lesão do De La Cruz. De La Cruz, Assim, como é que você pensa a questão da base no Flamengo? O Flamengo tem vendido muito bem, né? Jogadores hoje, o Rodrigo Muniz, Matheus França esteve aqui com a gente, enfim, vou ficar citando aqui, Lázaro, que tá no Palmeiras, enfim, Renier, enfim. O Flamengo vende muito bem. Paquetá. Vinícius, Paquetá e tudo mais. Como é que você vê essa questão? O Flamengo vai continuar apostando em vender esses jogadores formados na base, João Gomes, né? Tô lembrando aqui, são muitos. E você vê essa diferença em relação ao Palmeiras? O Palmeiras conseguiu utilizar esse jogador para ser protagonista, como é o Estevão, hoje artilheiro do brasileiro, como foi o Hendrick, campeão brasileiro, no time principal. Você acha que o Flamengo faz isso pouco ou não acha? Eu acho que tem a ver com o perfil do treinador, né? Você tinha o Tite lá que preferia contar só com jogadores experientes. Você tem agora o Felipe Luiz que conhece muito bem a base e que tá dando oportunidade, e eu sinto que vai continuar dando, né? Sempre que puder. Então, acho que tem a ver com o perfil. Assim, eu acho que o que eu acho é o seguinte, sobre o que você falou, o Palmeiras acabou tendo espaço para 2 jovens jogar, muito bons, que foi o Hendrick e o Estevão. Mas, e conseguiram vender bem. Mas o Flamengo também teve uma fase que conseguiu dar espaço para esses meninos e conseguiu vender muito bem. Isso é cíclico. O que eu vejo é que o Flamengo faz o Palmeiras e o Flamengo, né? Os dois são muito bons na base, né? O Flamengo acabou de ser campeão do mundo, sub-20. Então, assim, é um trabalho muito bem feito. E aí você tem
grandes vendas que o Flamengo fez, né? Assim, ao longo dos anos, você vê, o Flamengo vendeu até mais do que o Palmeiras. Se você pegar uma planilha e olhar, o Flamengo vendeu mais do que o Palmeiras. Mas são duas grandes equipes que formam muito bons jogadores. Acho que essa questão de oportunidade tem a ver com o perfil do treinador. E eu acho que o Felipe vai dar espaço para esses jovens, inclusive Campeonato Carioca e tudo, não sei o que, vai estar dando espaço. Agora mesmo, você falou dois que estão super valorizados, né? Que é o Everton e o Wesley. Pra mim, o Wesley foi talvez o melhor jogador da final, né? E a gente tem gente querendo passar, né? Você tem o Cleiton, que é um grande zagueiro, que tá jogando muita bola e que vem com tudo. Tem muita gente boa. Entrou o Schola, né? No último jogo. Entrou o Schola. O Wallace Ian. Isso. O menino voa também. O Felipe conhece muito bem. Ryan Lucas. Eu acho que o trabalho é muito... Tereza, o trabalho é muito bem feito lá na base do Flamengo e esse Mundial aí não deixa a gente mentir. Com certeza. Temos que falar de esportes olímpicos, né, Beto Júnior? Sim, o Flamengo dessa semana teve um feito inédito, né? A homenagem pro nosso amigo Olivinha, né? Sim. Primeiro jogador fora do futebol a ter um busto na Gávea, cara. E merecido demais, né? É um cara que representa muito bem esse esporte. Os esportes olímpicos, via basquete, que ganhou tudo, vamos dizer assim, desde que a Chapa Azul entrou, de 13 pra cá, 2 mundiais. E fora representar o país. Foi ano de Olimpíadas, a gente teve Rebeca Andrade, Flavinha Saraiva, Jade. Medalhas olímpicas em 2 Olimpíadas. Isaías, né? Tudo mais. De fato, as conquistas, de novo, assim como no futebol, mostram, né? O que você pensa pro seu mandato nos esportes olímpicos? Pra onde o esporte olímpico do Flamengo pode andar? Assim? Não, a nossa vocação no Flamengo, e eu tenho conversado muito com os sócios sobre isso, a nossa vocação é formar atleta, né? O Flamengo é um clube multiesportivo, não é só futebol, não é só remo. Tem outros esportes muito importantes. É um clube que a vocação é essa. Então, assim, às vezes o sócio fala comigo assim, mas a piscina tá cheia, tem muito atleta. Eu falei assim, mas a nossa vocação é essa, tá no nosso estatuto, né? Que a gente tá ali muito para fazer isso. Também é um clube social, então é importante compatibilizar. Todo mundo sabe piscina, né? Então, assim, a gente vai continuar investindo, né? Tem muitos projetos incentivados que a gente vai continuar investindo no esporte para formar atleta, para continuar ganhando medalha pro Brasil e para continuar ganhando título pro Flamengo, né? Assim, o nosso museu não tem espaço de tanta taça, mas assim, é um orgulho enorme a gente ver o Isaquias Queiroz, a Rebeca, Flavinha, a Jade, a Lohane ganhando medalha, a Rafaela no judô. Então, assim, o judô está sempre dando medalha pro Flamengo. Então, assim, é uma alegria enorme. Assim, a gente anda pela Alameda lá do clube, vê esses atletas ali. É muito bacana, né? Ginástica olímpica lotada, entendeu? Todo mundo querendo ser uma Rebequinha. Então, assim, vamos continuar investindo muito, porque essa é a nossa vocação, essa é a nossa missão no Flamengo. Então, os esportes olímpicos e esportes coletivos, né? O Flamengo hoje tem um time de vôlei que tá batendo na porta para ser campeão da Superliga Feminina, né? Com o Bernardinho no comando. E as escolinhas, as categorias de base do vôlei estão muito bem. Tá formando muita gente uma liga muito forte, Flamengo. né? A Superliga é uma liga das mais fortes do mundo. E o Flamengo tá ali, batendo na porta para ser campeão. O Flamengo tem time no masculino? Acho que masculino... Tem, mas né? é menos tem menos forte, investimento. Né? Tem menos investimento. Mas também falando do Olivinha, uma coisa que é legal, hoje teve o negócio do busto do Olivinha. Outro dia a gente inaugurou uma quadra Marcelinho Machado, né? Que foi também campeão mundial. Cara, você anda pelo Flamengo, você encontra essas pessoas, né? Você encontrava o Adílio lá, que, infelizmente não tá mais com a gente. O Nunes tá sempre lá. O Andrade. Assim, o clube é cheio de ídolos, né, cara? Você, assim, olha, assim, não tem coisa mais bacana do que você andar pelo Flamengo e ver essas pessoas lá. Dos clubes de futebol, assim, o interessante é que o Flamengo... Eu estive no Pinheiros há pouco tempo, em São Paulo, né? Também é uma referência olímpica gigante. Mas o Pinheiros é uma referência olímpica, ele não é um clube de futebol, exatamente. Né? Assim como tem outros clubes, Minas também, BH. Assim, o Flamengo ele tá à frente dos outros, né? Do futebol. Porque assim, as pessoas também, é uma coisa que é importante anotar, é que assim, o Flamengo tem um faturamento maior, né, que os outros clubes. Mas o Flamengo tem mais despesa que os outros clubes, porque o Flamengo investe, né, nisso, né? O Flamengo investe, tem vocação para formar atletas e ganhar títulos em outras áreas. Os outros clubes tentam só gastar pouco com isso, mas fazem gastando pouco, e o Flamengo não. O Flamengo investe de verdade. Eu acho que isso é um legado do Flamengo para a sociedade brasileira, um legado para o torcedor do Flamengo. Acho que o orgulho que o torcedor tem de ser rubro-negro não vem só do futebol. Vem dessa gama de esportes que a gente pratica e pratica com sucesso.
isso tem um custo, né? Isso tem um custo. Então as pessoas falam, o Flamengo tá com muito dinheiro. Mas peraí, o Flamengo gasta mais que os outros. Então mas mesmo assim a gente consegue estar bem no futebol, né? Não, mas até um ponto que você pode até esclarecer pra gente. O Flamengo gasta, mas o Flamengo, por estar sanado, ele consegue, nesses esportes olímpicos, utilizar muito a lei de incentivo, né? Isso, sim. Porque como ele tem as certidões negativas, ele tá limpo nisso aí, isso. ele consegue reverter na lei de incentivo a dedução de imposto, trazendo empresas. Porque, se eu não me engano, hoje em dia, o basquete, a ginástica, esses esportes, tem um recurso separado, como foi antigamente, que era dinheiro que vinha no futebol. Hoje já não, né? Não, a gente tem recursos incentivados que são o carro-chefe do esporte olímpico. Acaba que alguma coisa ou outra a gente tem que completar. Mas isso está no nosso orçamento. Então, assim, quando vê o nosso orçamento 1.370.000.000, está o incentivado também. Tá? Esse recurso entra no orçamento. Perfeito. Futebol feminino, o que você pensa sobre o futebol feminino do Flamengo? Assim, a galera às vezes reclama que ainda não é hoje a referência de futebol feminino no país é o Corinthians, né? Tem a técnica do Corinthians assumiu agora a seleção brasileira e tudo mais. Você imagina no futebol feminino também forte? Outra questão que eu queria perguntar, as meninas podem só ir um dia jogar no Maracanã? Isso ainda não aconteceu também. Claro. Não, assim, a questão é que tem que ter um torneio grande, tipo uma Copa do Mundo, um torneio forte para jogar no Maracanã, para justificar o investimento. Senão é muito deficitário você abrir o Maracanã. Mas a gente sabe que tem uma Copa do Mundo para 2027 vindo aí. A gente quer dobrar o investimento no futebol feminino. Dobrar o investimento? Dobrar o investimento. Porque, assim, o futebol feminino começou como um incentivo da lei, né? Assim, se você faz futebol masculino, você também tem a obrigação de fazer o feminino. Começou engatinhando. Mas o Flamengo tá crescendo muito, cara. Ontem o Flamengo foi campeão brasileiro sub-20, entendeu? Feminino. Então, assim, estamos indo muito bem. E a gente tá no, lá, a gente tá no mundo que a gente não basta você simplesmente fingir que tá fazendo, né? Você tem que ser, como é que se diz? Tem que praticar, botar a mulher pra frente, entendeu? Então a gente quer. O Maracanã, eu acho que pode ter um jogo. Primeiro que o calendário é super difícil, mas tem que ter um jogo para incentivar. Mas eu acho que só Seria vai uma encher. Festa, né? Só vai encher mesmo quando tiver uma Copa do Mundo. Pô, aí vai ser quando tiver um jogo mais. Jogo grande, né? Porque assim, o calendário você tá dividindo o Maracanã com 2 clubes. Então, assim, fica bem difícil ter disponibilidade. O Vasco para jogar lá é uma dificuldade, o Botafogo tenta também. A gente fala, hoje não pode. Mas a vontade é que a gente faça um jogo aí, um jogo final de ano, é uma data boa, né? Que depois do Campeonato Brasileiro, fazer um jogo feminino, eu acho bem legal. Tem algum projeto para as meninas serem inseridas no ninho? Cara, assim, imediatamente não, mas tem. Um pouco mais a longo prazo. Porque a gente tá querendo montar todos os campos, né? A gente já vai estar com 12 campos. Tá rolando uma obra lá, né? Tá tendo uma obra lá, a gente já tá com 12 campos. Quando a gente terminar esses campos, os terrenos que a gente comprou anexo, a gente vai estar com 12 campos. Então a gente vai poder liberar o CT que a gente aluga, em tese, né? Porque as meninas estão jogando num campo da Marinha. Então a gente pensa no futuro trazer elas para cá, para perto. Mas existe também uma recomendação de que um CT masculino não seja junto com o feminino. Então teria que ser alguma. Existe uma recomendação isso da FIFA no mundo, né? Mas a gente tem intenção de ter um CT feminino, lógico, mas é um pouco mais adiante. Por enquanto a gente vai alugar. Vai continuar alugando. E outra coisa que eu ia te perguntar, até antes, mas eu vou perguntar agora, até aproveitando a questão do jogo das meninas, né? Que acabam jogando lá na ilha, né? Já teve gente que veio aqui, foi até a narradora de futebol feminina, Natália Lara. Ela até citou isso, que ela tava narrando o jogo. Pô, acho estranho, acho feio. As meninas estão jogando num campo onde tá rolando uma obra, que lá na ilha rola uma obra, né? Tá rolando daquelas arquibancadas do outro lado, né? E aí tem essa questão do jogo, onde vai ser. Eu ia te perguntar a ideia do presidente Duns pra Gávea. Que, como você estava dizendo, a Gávea vive um momento muito, muito bacana, né? Assim, o título de proprietário do Flamengo, assim, valorizou demais. Assim, muito. O Flamengo tem algumas, hoje, restaurantes, o restaurante que abriu ali famoso. Então, assim, o museu é muito legal. É um lugar também maravilhoso, emocionante. Obrigado pelo... Emocionante. Não chorar naquele 360 ali. Não tem como. E aí, o presidente Landim veio aqui e falou: o Flamengo revitalizou a Boca Maldita, né? Aquela parte tradicional ali do clube. A piscina tá muito bem, enfim. O que você pensa pra Gávea?
eu reparei que lá o estádio da Gávea passou por melhorias. Agora na arquibancada, Arquibancada e tudo mais. Ali poderia, agregando, o que você pensa pro aparelho Gávea e somando. O campo da Gávea, que a base já joga, poderia ser um campo onde as meninas também jogam. É porque a arquibancada a gente reformou, porque o reboco estava caindo, poderia ter um acidente. Sim. E a gente reformou e hoje a gente inaugurou o ginásio que fica embaixo da arquibancada, que é o Togo Renan Soares, que é o Canela. Então a gente hoje entregou o ginásio Canela, a gente agora vai estar entregando a arquibancada nos próximos dias, aí, eu não sei, ou mês. Que vai estar liberadíssimo. E vai estar com 3.000 e poucos lugares, mas ela não vai até em cima. Vai ficar pela metade, assim, mais ou menos. E vai poder ter jogo ali. A gente está pensando em botar refletor também para fazer jogo noturno. E as meninas vão jogar ali também, meninas e base. Né? É isso. E de algum treinamento um dia pra relembrar dos caras ali circulando, os jogadores. Até pros sócios também, não sei. Isso é bacana, né? Eu acho legal, acho que é um movimento bem legal a gente poder fazer um treino na Gávea. Eu acho. Mas eu acho assim, é uma vez por ano. Isso. Eu acho porque o clube tá profissionalizado, o treino é lá no Ninho. O Jesus, né? O Jesus fez um treino lá uma vez, fez um treino. Eu não lembrava disso. É o do Tamauarão. É o do Tamauarão. Jogou treino com o Madureira, não é? Não, o Tamauarão não. Não, o Tamauarão foi no Ninho. Teve um treino do Jesus lá. Assim, eu assisti na Flá TV, né? Transmitindo. Teve um treino do Jesus lá com o time. Eu acho que dá pra fazer de novo, sim. Acho bacana. O sócio, as crianças da Gávea. Porque quem acompanha os treinos na Gávea, o CT é distante, né? O CT é distante, mais difícil. E o CT é muito fechado, é muito hermético e tem que ser. Tem que ser, dá pra fazer visitação e tal, mas ele foi feito pra focar, pra concentrar. Então é fechado. 2 perguntas aqui dos nossos internautas, inscritos e tudo mais. A primeira, o Fute falando, mano, aqui. Fala, Charludos, queria saber do Dunche o que ele vai levar da antiga diretoria, caso seja eleito, e se ele pensa em renovar com o Davi Luiz. Também é um contrato que se encerra agora e você vai ter alguns dias pra tocar essa situação aí. O que eu vou levar da antiga diretoria? Como assim? Da atual, né, que você trabalha. Assim. Vou levar, acho que ele já falou, né? Vou levar todo mundo, entendeu? Vou levar todo mundo. De manutenção, né? De manutenção do trabalho que está sendo feito. Né? Porque eu acho, cara, que quando o trabalho dá certo, você tem que manter ele. Então o time que tá ganhando não se mexe. Você tem aí o nosso executivo de marketing, o executivo da área jurídica, da área financeira. Para que eu vou mexer numa coisa que funcionou? Esses caras têm a memória, o conhecimento do clube, de sabe tudo que está acontecendo e conhece os gargalos, conhece as coisas que precisam melhorar, sabe quem são as pessoas que eles têm que procurar. Então, assim, tem uma memória que eu não quero descartar. Então, assim, o meu projeto não é de ruptura, meu projeto é de continuar e de aprimorar, continuar, melhoria contínua. E com relação... Qual é o Davi Luiz. Davi Luiz. O Davi Luiz é um craque, é um cara maravilhoso, é uma pessoa de trato maravilhoso. Assim, eu não parei para pensar nisso, mas eu continuo repetindo para vocês. Talvez eu desaponte a torcida do Flamengo dizendo o seguinte: eu acho que o dirigente, ele tem que dar todas as condições aos profissionais para eles trabalharem. Se eu ficar dizendo que eu quero renovar com o Davi ou não quero renovar com o Davi, eu acho que eu estou me metendo, eu não tenho tempo para me dedicar ao futebol como se dedica o Felipe, o assistente técnico dele, o cara do scout. Então, assim, esses caras, a gente montou no Flamengo um programa chamado Fla Foot Manager, que é um programa que está com inteligência artificial, que você pegou todos os bancos de dados do exterior e você montou o do Flamengo. Você continua usando os do exterior, que são caríssimos, que o Flamengo paga para acessar eles, e você vai alimentando com inteligência artificial o do Flamengo. Cara, então assim, esses caras estão mexendo com essas ferramentas, eles estão ali o dia inteiro, eles é que tem que ver, eles é que tem que saber com quantos quilômetros por hora corre o Davi, quantas bolas ele acertou, quantas cabeçadas ele deu. Eu não tenho como saber. Então não adianta eu querer dar uma de corneteiro e querer ser o presidente do futebol. Eu não vou ser esse cara, entendeu? Eu não vou ser. É isso. Também tem aqui, ó, Luiz Fernando Lima perguntando: saudações rubro-negras, melhor podcast do Brasil. Valeu, irmão. Boa. Qual a proposta em relação à política de inclusão e queda de preço nos estádios? Cadê o projeto de retirar as cadeiras do Maracanã? É possível tirar as cadeiras do Maracanã? É possível, mas assim, como o Maracanã é um bem público, precisa negociar com a Assembleia Legislativa, com o governo do Estado.
e tem um investimento a ser feito para você tirar também as cadeiras. Tem uma obra a ser feita. E a gente vai estar discutindo isso com o Fluminense. Eu, se dependesse de mim, eu gostaria de fazer. Mas, assim, também tem essa questão de que é um estádio FIFA. Então tem que olhar todas essas nuances e decidir. Eu acho bacana fazer isso. E com isso poderia se cobrar um ingresso mais barato, você acha, dentro do Maracanã? Eu acredito que sim. Aquilo que eu te falei, né? É a única alternativa por conta Se você do programa bota de 3 sócio. pessoas onde antes ficava uma, você pode dividir o preço do ingresso por 3. Exatamente. Isso acontece em alguns lugares, como o Dunchi disse, requer obra, porque não é só tirar. O cara fala, mas, presidente, é só tirar a cadeira. Não, nesses estádios, por exemplo, o cara vai lembrar do estádio do Signo na Park, né? Que é o famoso lá. Do o paredão. Borussia Dortmund. Aquele lugar onde fica o paredão amarelo tem cadeira em jogo da Champions. Sim. É que ele coloca e tira. Não, recebeu a Euro agora, por exemplo. né? Exatamente. Na Então, Alemanha. as competições internacionais, eu não sei se a Libertadores também é assim, mas exigem as cadeiras ali. Então, é uma obra pra você botar e retirar. A cadeira vai ter que ser reutilizada. Ela tira e boa. Então, não é só tirar, botar cimento, então pá. Mas é algo não que é. vai ser discutido em algum momento? Eu acredito que sim, Eu já falei com o CEO do Maracanã, já conversei com ele sobre isso. Já conversei com ele, porque eu acho isso bem bacana. Ele falou, não, vamos conversar e tal. A gente acabou de assinar o contrato de concessão, né? A Sociedade de Propósito Específico, a Fla-Flu Serviços, acabou de fazer a primeira reunião do seu conselho de administração esses dias. Então, assim, É possível. tá começando. Na minha cabeça, eu acho que eu achei que teria alguma trava por ser um aparelho do Estado e tal de fazer isso, mas você falou que não tem. Para finalizar, a gente vai falar dos nossos patrocinadores também. Agora, Rodrigo, eu queria saber de você o seguinte, assim, vamos supor, um dia depois da última rodada do Brasileirão, você é eleito presidente do Flamengo, assim. E aí a gente avança na história, o que te daria mais orgulho de ter feito na carreira de presidente do Flamengo, assim, ou coisas que te dariam orgulho, assim, de você olhar, pô, mano, minha gestão valeu muito a pena e me dá muito orgulho, assim. Cara, assim, eu tive um pai que foi presidente do Flamengo, né? E aí, eu sempre lembro dessa história, porque assim, quando meu pai esteve na minha casa, eu fiz 46 anos, eu acho, não sei. Meu pai esteve lá e falou assim, ele agora tá meio adoentado, né? Eu fico até meio emocionado de lembrar, ele falou assim, Rodrigo, eu fui um cara que ganhei muita coisa na vida, eu ganhei meu dinheiro, fiz a minha família, tive 3 filhos maravilhosos, casei, deu tudo certo, viajei pra cacete. Minha profissão, eu fui bem sucedido pra cacete. Mas sabe qual é a coisa que me deu mais orgulho na minha vida? Disparado. Ter sido campeão do mundo. Então, assim, imagina a gente ganhar um título mundial. Não tem coisa melhor. Né? Uma honra. Imagina um presidente do Flamengo que foi campeão do mundo. Porra, não tem igual. Então, assim, é o meu sonho, lógico, né? O maior sonho é esse. E o segundo sonho é botar esse estádio de pé. Botar esse estádio de Pode pé. ser o presidente que vai inaugurar o estádio do Flamengo, né? Teria que me reeleger, né? Teria que me reeleger. Que são 6 anos dos mandatos. É muito legal a sua emoção, assim, de fato. E, cara, eu acho que, prioritariamente, acho que o torcedor tem que entender que são pessoas completamente apaixonadas pelo Flamengo. E que bom que o Flamengo tá numa eleição, cara, que eu já vivi eleições do Flamengo, que eu vou te dizer um negócio, assim, que tenha pessoas desse nível, assim, como é o Rodrigo, preparadas, a gente teve o Landinho aqui, um grande executivo. E no final de tudo, né? São pessoas que estiveram lado a lado há pouco tempo, né? A verdade é assim, diferente de outras épocas que eram tudo bem, e agora quando vai chegando mais perto, pode ter tem a tom mais rivalidade, bélico, mas é. é um grupo que estava junto, então, assim, que vem gerindo o Flamengo aí há muito tempo. Diferente daqueles tempos atrás que eram, por aquele papo do Flamengo é o Afeganistão, são 11 milícias que se dividem aí na eleição, 5, 6 candidatos, assim, mais estapafúdios. Hoje melhorou demais, assim, o nível da eleição melhorou muito, né? É isso. Vamos ver o pleito como vai ser. E, ó, seguinte, a gente tem uma dívida com o Rodrigo do Abrantes, ok? Vou admitir aqui no ar. Não mandamos pizzas pro Rodrigo, cara. Tem que mandar. Matheus, cadê o Matheus? Pra combinar com o candidato. Pô, Garantiu Tô de domingo. dieta, tô comendo muito na campanha. Ó, Forneria Original é a melhor pizza que você pode pedir, tá aqui.
Cupom CHARLA10, 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer. Perguntei ao Rodrigo onde ele mora. Onde ele mora é tranquilaço de mandar. No Rio de Janeiro, muitas franquias por aqui, mas tem espalhadas por todo o Brasil, beleza? Exatamente. Você, torcedor rubro-negro, que é sócio Off-Rio, por exemplo, peça aí na sua cidade que tem a forneria original. Cupom CHARLA10, 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer. Não é isso, Beto Júnior? Exatamente, eu sempre digo, as pizzas mais recheadas do Brasil Não tem jeito. são as da forneria original. Essa é a parada. Temos que falar também do nosso patrocinador que está aqui atrás. Se harmonizar com uma boa comida, você tem que... Cerveja uma boa Teresópolis. cerveja, É isso, faz o T de Terê, isso aí. Vários estilos de cerveja para paladares mais apurados. Tem IPA, Dunkel, Bock, Weiss. Weiss. E tem a Lager, que é uma cerveja que a galera tá mais habituada, que é a Teresópolis Gold. Espalhada aí a cerveja Teresópolis por todos os supermercados do Brasil, beleza? Beba com moderação, sempre importante. É lógico. Frisar, né? Essa é a parada. Tá ali, ó, Go Case. Cadê, Betão? Mostra pra galera aí. A galera do Mengão pode ir aqui no QR Code da Go Case e personalizar o seu produto. Tem capa de celular, copo térmico, garrafa térmica, tem mochila, produtos licenciados Necessaire. pelos maiores clubes do Brasil. A gente tá falando do Mengão, né, meu parceiro? Exatamente. E você pode fazer, ó, do jeito que você Escudo, fizer, escudo design. de remo, Isso aí. nome do seu craque, o nome do seu pai, da sua mãe, do seu Seu, irmão, o seu nome, isso aí, bota número aí. do jogador preferido. Pode ser uniforme 1, uniforme 2, tudo Exatamente. mais. Entra aí que você vai se divertir, daqui a pouco você leva. Tem cupom CHARLA, que é de desconto também, todos os produtos da Go Case, beleza? E aproveita a Go Black, né? Estamos É. no mês da Black Friday, né? Isso aí. Você pode acumular os descontos do Charlie e da Go Black. E da Go Black, isso aí. Tamo junto, Go Case. Aquele abraço. Pra finalizar, KTO é a casa de apostas que patrocina o Charla Podcast. E a parada é a seguinte, sempre aquela visão, beleza? Não é pra você fazer dinheiro, querer comprar uma casa, fazer disso uma profissão. É só pra brincar, entretenimento. Então tem R$10, R$5. Grana curtinha e tal, você coloca lá pra não se enrolar, beleza? Aproveita o nosso bônus aí, né? De 20% no primeiro depósito. Aí pega esse bônus. Cupom CHARLA O cupom também. CHARLA Você usa o cupom CHARLA pra tudo, pra meu tudo. parceiro. Aí você aproveita esses 20% de bônus e vai movimentando a sua bolsa. Isso, vai brincando brincar. aí. E óbvio, aposte no Mengão, que o Mengão nunca para de ser campeão, né? Impressionante, né? É, na média acho que vai dar bom. E lembrando que essa é uma brincadeira para maiores de 18 anos. Boa, galera. ó, aposte com responsabilidade. Essa é a parada. Rodrigo, última parte da nossa entrevista, queria que você falasse com o sócio do Flamengo, porque o sócio deveria votar em você, enfim, fazer a sua campanha pra votação aí. Pleito do dia 9. 9, exatamente. Então tá. Bom, a premissa básica da minha candidatura é que eu sou candidato à situação. A gente acha que olhando esse livro completo, a gente fez um trabalho bom, né? São 13 títulos conquistados no futebol, 21 finais. A gente ganhou para os esportes olímpicos muitas medalhas pelo Brasil, vários títulos dos esportes olímpicos. Se eu ficasse falando aqui todos eles, eu ia demorar muito tempo, e o tempo é caro aqui. O tempo do Bruno Cantarelli é caro. A gente conseguiu trazer o faturamento do Flamengo de 500 milhões para 1 bilhão 370. A gente conseguiu praticamente zerar essa dívida do clube. A gente está com o clube azeitado, arrumado, o sócio está feliz, o clube está bonito. A gente conseguiu comprar o terreno do estádio à vista, no Pix. A gente trouxe o De La Cruz à vista, no Pix. A gente botou o clube arrumado, preparado para o futuro, né? A gente entende, então, que a gente tem o direito de ousar pedir a você o seu voto, né? Pedir que você confie, continue confiando na gente. E é isso, eu vou estar lá de 2025 a 2027 fazendo um trabalho bacana, melhorando o clube, continuar melhorando o clube cada vez mais, para você, sócio, ficar feliz e orgulhoso de ser Flamengo, de ser sócio do nosso clube. Show de bola. Ô, doutor Rodrigo, eu quero agradecer a sua presença aqui, sempre muito atencioso com a gente, assim. E sorte no pleito, né? Que seja um dia legal para você e o melhor para o Flamengo daqui pro futuro. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Charla Podcast para falar do Mengão, seja em que momento for, na campanha, fora da campanha, e quem sabe como presidente do clube também. Muito obrigado. Não, vou voltar aqui como presidente do clube, vai ser o primeiro lugar que eu vou vir. Opa! Olha aí, ó. Portas Promessa, abertas, hein? abertíssimas. Fechou. Muito Não, é obrigado por terem sensacional. me recebido aqui, foi uma honra. Espero que você Boa, tenha gostado Rodrigo. mais uma vez do papo. Gostei muito. Tamo Obrigado. junto. Que bom, Valeu. Rodrigo. Boa sorte, hein? É o Mengão, ó. Votação aí, pleito dia 9 de dezembro.
Já trouxemos os conteúdos de todos os candidatos. Tá aqui pra no você se feed. decidir, beleza? Você pode consumir à vontade e fazer a sua melhor escolha. É isso aí. Valeu, Beto Júnior. É nóis. Valeu, galera do Mengão. Tamo junto. Aquele abraço. Parabéns, parabéns. Parabéns Pelo dia de comemorando hoje, ainda. exatamente. Né? Isso aí. Até meia-noite é aniversário. Valeu, galera. Tchau. É nóis.